estamos aqui, né? Quando a gente termina uma temporada, a gente fez isso com a Linha Imaginação, né, Marcos? Quando a gente termina, a gente vai lá e faz um top 10 ou faz um top 20. Nesse caso aqui, a gente resolveu fazer um top 10, né? Porque se você acompanhou aqui as temporadas, você percebe que nem todos os episódios a gente gosta muito. Então, e eu não deixei rolando o chat da live aqui. Eu botei uma foto do Rod Serling aqui do lado, aqui com Night Gallery, né? Opa, Monty Python Brasil, tudo bom, seu lindo? Boa noite pra você, boa noite. Ah, você que é foda, meu querido, né? Aqui a gente tá aqui finalizando mais um projeto, mas você tá com esse projeto contínuo, né, Marcos? Tão maravilhoso, né? Por favor, se inscrevam lá no canal do nosso amigo lá do Monty Python Brasil. É tão legal, gente, é muito legal. A gente já esteve lá, inclusive, né, Marcos? Né? Eu, pelo menos, né? Tudo que ele traz, né, sobre, obviamente, né, toda a carreira do Monty Python e dos membros, e também cada vez ele traz pessoas mais interessantes para ser entrevistadas e é um cast, né, de pessoas mais diverso para ser entrevistado lá. É muito legal, sabe? No fim, é um grande almanaque de cultura pop de pessoas que fazem e entendem, né? De cultura. Então é muito legal o canal Monty Python Brasil, muito mesmo. Assim, não se limita, inclusive, ao assunto exatamente Monty Python. É o melhor canal sobre o assunto, mas também fala de coisas, de outras coisas relacionadas. É bem legal mesmo, sabe? Bem legal, gente. É isso, né? A segunda temporada de Galeria do Terror. A gente vem conversando, né, Marcos? E não é de hoje, acho que desde o primeiro episódio de Night Gallery a gente falava que as pessoas têm uma ideia que é equivocada, né? Mas a gente entende por que as pessoas têm essa ideia, né? De que o Rod Serling era quem era o showrunner, né, de Night Gallery, era ele que era o responsável, ele que tomava as decisões, e olha só, flopou, né, tem pessoas que fazem isso, né, ai, flopou, e, gente, né, então é interessante, porque se você, por acaso, não acompanhou os podcasts, talvez você não saiba, né, que isso daí acontecia, né, que na verdade ele não era o showrunner, ele estava quase como artista convidado, apesar de ter roteiros, de ser apresentador. Os textos iniciais de apresentação, creio que eram dele. Não à toa, eles eram muito elegantes sempre, né? A gente baba uma ovo aqui do Rod Serling, né? Sim, a série, ela, já que ela flopou, é meio relativo. Ela teve... primeiro que na verdade, ela teve uma primeira... teve o piloto, e a primeira temporada foi meio que uma experiência, porque passava uma vez por mês. Então, na verdade, da primeira para a segunda temporada, ela ganhou muito mais episódios, sinal que ela fez sucesso. Da segunda para a terceira, é que diminuiu o número de episódios, nós vamos falar sobre isso quando chegar o momento oportuno, mas não era incomum séries terem corte de episódios, terem corte de orçamento, elas serem... Night Gallery nunca foi um sucesso estrondoso, que assim, eles abriam horário de qualquer maneira na grade para ter episódios dela, e de um ano para o outro tinha cada vez mais episódios. Nunca chegou a isso. Mas, também, e claro, como você mesma falou, o showrunner era o Jack Laird, e uma série de outras pessoas envolvidas na produção, e o Rod Serling não tinha controle criativo. Enfim, ele era alguém que participava como apresentador, claro, emprestava o nome dele, porque dentro desse contexto da fantasia, do terror, o nome dele era uma grife. Isso. Se nos anos 70 não era tanto mais, talvez, nessa época, 72, mas ainda era, ele era alguém que era sinônimo de padrão de qualidade. Que padrão. E quando foi Além da Imaginação, ele era padrão de qualidade porque, sei lá, 80% do material de Além da Imaginação era escrito por ele. Aqui, se eles tentaram vender essa ideia em A Galeria do Terror, a gente sabe que não era verdade, que ele não escreve 80% dos roteiros, mas tem alguns episódios muito bons, inclusive, que não tem dedo dele. Isso. Né? A gente vai falar sobre isso, inclusive, né? Falar sobre o quanto o Rod Serling, pelo menos no meu caso, acho que você também reparou isso nessa temporada, o quanto os episódios que ele adaptava, que ele escrevia, fazia adaptação de contos, né? Você vai ver que tinha muita coisa de revistas, né? Contos que saíam em revistas, Weird Tales, né? Uma delas. Então você vê que
as adaptações eram inacreditavelmente maravilhosas. A gente teve a oportunidade de falar ao longo da temporada a muitos autores, né, que estavam nas revistas Weird Tales, essa famosa revista, né? Mas também você vê que muitos episódios pegaram a adaptação de contos que estavam em coletâneas de terror, em coletâneas de suspense, em coletâneas de sobrenatural, e eles pesquisavam, né, esses autores para tentar também pegar material para adaptar. Os prazos da televisão a gente sabe que são né, corridos, e acabou que acaba apresentando também para o público escritores e escritoras competentes cujo nome é pouco conhecido, estão meio ali guardados, escondidos em coletâneas de literatura de gênero, mas que tem pérolas ali no meio, né? Nossa, essa temporada, não só essa, né, mas eu acho que muito mais essa, até pela quantidade de episódios, eu descobri algumas autoras, assim, que eu fiquei com muito desejo de poder ler coisas delas, só conhecer as histórias delas, sabe? Tiveram episódios, assim, que eu fiquei... Sabe, mulheres assim que participaram daquela onda do sufrágio, né? Que as mulheres iam para as ruas lá nos Estados Unidos para protestar, que queriam votar, direito ao voto. Então, sabe, muita gente inacreditável. Uma das últimas que a gente falou, que eu lembro, foi a da Nanny McPhee. Eu fiquei encantada, assim, eu sou o maior fã, sabe? Eu gosto muito desse filme, assim, até falei, pô, eu queria muito ler as histórias, né? Porque são vários livros, né? Que a Nanny McPhee tem. Então, caramba, que legal, assim. Então, pra gente, né? Eu espero que pra vocês tenha sido uma experiência legal também, porque pra gente foi incrível, porque você, às vezes, é um episódio muito mediano, né? Às vezes até os ruins, isso é interessante. E quando você vai pesquisar... chega a ser uma pena, porque tu vai ver, engrandece demais o episódio, você vê a história da pessoa, às vezes a adaptação não deu certo por algum motivo, ou ela foi mal roteirizada, ou ela não tem sentido. Tanto que a gente fez aqui um top 10, né? E o Marcos ainda se deu ao trabalho, claro que eu vou colaborar também. Fez uns episódios que são as menções honrosas, né? Que é a parte que a gente fica roubando descaradamente. Menções desonrosas. Isso, que ele colocou carinhosamente que estavam episódios bostas, né, Marcos, né? Mas assim, né? Galeria do Terror é uma série que teve uma base de fãs, é uma série que ela já é uma das antologias clássicas de terror da TV americana, mas ela é uma série regular. Isso. Seja porque certas coisas ali ficaram datadas, não funcionam mais para nós, se é que funcionaram na época já, né? Tem algumas coisas que acho que... E por conta também da variação da qualidade das equipes criativas, tanto diretor, roteirista, o dinheiro, talvez, que havia para cada episódio, como foi investido. Então é uma série irregular. Ah, só. Então, a gente não tem como negar. Ela tem momentos muito bons, tem momentos muito ruins, e tem momentos que são aquele negócio que, né... Tem uma pergunta muito boa aqui, se você quiser responder aqui, do nosso amigo. Ele fala assim: o processo de produção de Galeria do Terror era igual ao de Além da Imaginação? Ou? Ele faz uma pergunta aqui interessante, né? A gente comenta, né, que o processo de produção começa pelo fato de não ter a gerência do hot selling, né? Então, daí já a produção fica caótica. Tem um documentário que a gente publicou, tá no nosso canal aqui, para quem não assistiu, é fácil de encontrar. A gente legendou o documentário e é justamente sobre isso, sobre como é que foi pro Rod Serling, a percepção das pessoas, né? Porque o Rod Serling é falecido há muitos anos, faleceu muito jovem, né? A gente até fez um especial de 100 anos, né? Que ele, caso estivesse vivo, 100 anos do seu nascimento, né? Então era bem caótico aqui essa produção, né? Tanto que depois piorou a produção e depois o Blu-rays, então virou uma bagunça total, né? Pode falar, Marcos. Tem várias diferenças, né? Além da Imaginação, primeiro que ela veio calcado no sucesso que o Rod Serling teve nos teledramas. Ele estava com muita moral. Fantasia, como era Além da Imaginação, ela era um gênero que os patrocinadores não confiavam. E você estava tendo uma época da ascensão do sitcom, das comédias de costumes, daqueles programas para a família. Mas, Além da Imaginação, ele vai contra essa corrente
E havia um cuidado muito grande, mas muito grande mesmo com a qualidade dos roteiros. Ele se decidiu que você teria uma esteticamente falando, uma proximidade um pouco com o cinema expressionista e o filme noir. Trouxe, então, gente que trazia essa estética para dentro da série. É muito diferente da produção de Galeria do Terror, que na época do Galeria do Terror você estava tendo uma ascensão das séries policiais, na verdade. E Galeria do Terror vinha ali, primeiro que se fez a experiência com o piloto, e aí encomendaram-se alguns episódios que eles estavam querendo encaixar ali para cumprir horário, né? Cobrir o horário de uma grade, e ela começou como uma série que ela era intercalada com outras séries. Ela, na primeira temporada, ela era exibida uma vez por mês, intercalando com outras séries mais pro gênero do policial. Uhum. E aí, então, é uma produção que, em termos de status, ou mesmo de confiança que eles tinham, é muito diferente. E o Jack Laird, ele é um cara, enquanto showrunner, muito diferente do rigor que o Rod Serling tinha. Enfim, ela era uma série que ela não tinha nada, digamos assim, do rigor que havia na produção de Além da Imaginação. O próprio produtor que trabalhava com o Rod Serling na primeira temporada e segunda de Além da Imaginação era um cara... Era o Buck Halton, né? Sim. Buck Halton era um cara muito capaz e muito criterioso. O Jack Laird é só ver... Né, Nossa, episódios de humor que ele faz, não tem nada do critério que esses caras tinham. Exatamente. Ele é alguém que como a série de Galeria do Terror não tinha nem um pouco a confiança e as expectativas que Além da Imaginação tinha por parte da emissora, deram para um cara que ele também não tinha de longe nem um pouco a competência que o pessoal relacionado com Além da Imaginação tinha. Mas, como eu diria até que pela participação do Rod Serling e de outras pessoas talentosas que acabaram entrando, acabou dando talvez mais certo até do que iria se esperar. Mas não viu que na terceira temporada a coisa fosse meio que o vinagre também, né? Aí a gente responde a pergunta, mas... Eu acho que deu uma boa respondida. Mas é assim, né? E características, claro que a série ela tem que ser contextualizada na época dela. Quando a gente fala em Além da Imaginação, que começou em 59, realmente tem uma estética, e a gente fala muito isso quando a gente grava sobre os episódios, tem uma estética muito cinematográfica. Você pode assistir a série, que sim é remasterizada, pelo menos os episódios que são episódios que não são gravados de videotape e tal, essas coisas. Mas eles são altamente cinematográficos e tal. E aqui, sim, existe, dependendo do diretor, uma outra predisposição a entregar um material de mais qualidade, mas a maior parte tem uma estética que depois, mais pra frente, a gente vai ver que vai descambar muito mais pra televisão, né? Uma estética mais televisiva. Mas essa questão do Jack Laird, eu acho que é fundamental para a pessoa entender o quanto o Rod Serling não conseguia colocar a visão dele na série. E mais do que isso, a própria emissora mesmo, eles estavam exigindo que não fossem episódios muito cerebrais, queria uma coisa mais assim, pelo menos é o que se fala, né? A gente não quer nada igual ao The Twilight Zone, na imaginação. A gente quer uma coisa mais, nada cerebral, não é nada... Porque o pessoal sabe, claro, depois dos anos, pessoas fazem a leitura, né? De que realmente, além da imaginação, Rod Serling falava de outras coisas, ele usava fantasia, ficção científica para falar de política e tal, né? A gente comenta sobre isso, escutem nossos podcasts, que, modéstia à parte, são muito bons, né? E isso que você falou é importante. A Galeria do Terror tinha essa coisa de eles queriam algo mais leve, né? Mas ela acaba sendo melhor quando ela foge disso. Quando ela não é leve, quando ela tenta ser... Mais pro final da temporada, eu penso que parece que assim, no começo, eles exageravam muito nas gags, né? Tinham aquelas intervenções horrorosas de gags, e depois foram abandonando isso, e na terceira temporada, quando a gente for falar, vocês vão ver que as gags foram eliminadas, né? Não fizeram nenhum sucesso, né? Mas e aí, vamos começar então comentando aqui sobre os episódios, os 10 episódios que nós gostamos, né? A gente vai falando vai comparar, às vezes a gente tem os mesmos episódios em posições diferentes. Você quer começar? Eu gosto de fazer assim. Você falou que pra você não faz muita diferença, né? Mas eu gosto de ir sempre do 10º pro primeiro.
Certo. Né? Que eu gosto dessa coisa de progressão, né? E tal, eu acho que também as pessoas gostam disso, de certa maneira. Quer começar? Quem começa? Quer que eu comece? Se tu puder começar, pode começar. O meu 10º episódio, 10º preferido, né? É o Classe de 99, episódio do Jeannot Suzark, dirigido por ele, e com o roteiro do Rod Selling, e que tem o Vincent Price em um dos papéis principais, junto com o Brandon DeWilde, Randolph Mantoff, né? Hilly Hicks, Suzanne Cohan e Barbara Shannon, que são os alunos, na verdade, né? Começa o professor e... Primeiro, eu gosto demais do Vincent Price. Nós gostamos. Segundo, que esse episódio trata de inteligência artificial, desumanização, da escola, em vez de formar pessoas humanizadas, ela, na verdade, formar um outro tipo de cidadão altamente competitivo, um outro tipo de cidadão, e também ela preparar as máquinas para substituírem os humanos. E detalhe, né, as máquinas substituírem os humanos e performando não o que os humanos têm de melhor, mas o que eles têm de pior, talvez. Para mim, esse episódio ele tá mais vivo hoje do que quando ele foi feito. É verdade. Mais urgente. E então eu gostei, achei ele provocativo, interessante. Se ele tem algo também de datado, até certo ponto, na maneira como ele mostra a tecnologia, o exercício de futurologia dele não tá tão furado assim. É interessante. Então eu gostei. E tem diálogo sempre muito... Eu vou falar isso, acho que muito ao longo desse... falamos isso, eu vou repetir isso. Diálogos do Rod Selling, ó, sabe? Maravilhosos, né? E muito bons, como sempre. É interessante porque o título, né, é Turma de 99, né, Classe de 99, é como se fosse assim, eles prevendo o futuro em 99, né? É um longínquo futuro onde nessa faculdade, né, tem estudantes que estão, na verdade, aprendendo como se comportar, são robôs, né? Aprendendo a se comportar como seres humanos. E é o que de pior o ser humano pode entregar: a violência, a agressividade, o preconceito, né? Então é uma visão do Rod Selling sempre muito interessante para poder questionar, né? E tal, caramba, o que a humanidade está se tornando? Ele vai fazer isso várias vezes, ele faz isso muito na imaginação e aqui em Galeria do Terror, de maneiras diferentes. Ele tem esse olhar para a humanidade e tentar entender o que está acontecendo, sabe? A gente está... será que o ser humano vai chegar num ponto que os robôs vão precisar aprender a ser brutos, né? Cruéis, né? Assim eles seriam julgados seres humanos, né? E qual foi o teu 10º episódio? Olha, meu 10º episódio, olhando aqui, é um episódio assim, gente, eu gosto bastante do Leslie Nielsen, né? Deixa eu até procurar, que eu preparei umas artezinhas aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Agora eu vou ficar procurando com a minha visão mega limitada aqui, né? Mas é um episódio chamado Uma Questão de Medo. Gente, o Leslie Nielsen já é falecido, né? Já faz um bom tempo que ele é falecido. E eu adoro esse ator. Basicamente, a gente acompanha ele e eu acho que esse ator, e mais do que isso, o filme, né? O Planeta Proibido tem uma relação tão forte com The Twilight Zone, né? Tantas coisas que foram usadas, né? Do filme, as próprias naves espaciais. Mas aqui em Galeria do Terror, ele tá no episódio absolutamente hilário. Né? Ele acaba sendo um pouco engraçado, né? Porque é aquela história do cara que não tem medo de nada, sabe? O cara que não tem medo de nada. Ele é um cara que... Ele faz um cara que era um combatente, né? Era uma espécie de mercenário, né, Marcos, né? Nessa história aqui. Isso. E ele fica... um mercenário. Ele fica tirando sarro de um cara que tá contando ali as tragédias, que ele ficou com os cabelos todos brancos, né? Tinha muito medo. E no final de contas, né? Eles acabam fazendo uma aposta, né? O que é um mote maravilhoso para um filme de terror, né? Esse negócio da aposta. Ah, você não tem medo de nada? Ah, eu conheço uma casa tão mal assombrada, mas tão mal assombrada,
que você vai sentir medo. E quando ele chega lá, tem várias coisas na casa, né? E tal. E é engraçado porque a gente sempre, eu, Angélica e Marcos também, a gente sempre reclama muito do Jack Laird, né? E esse episódio aqui, ele é um episódio que é a direção do Jack Laird, mas baseado no roteiro aqui do Theodore J. Flicker, né? Baseado, na verdade, num conto do Brian Lewis. Mas é um episódio divertido, absurdo, engraçado, com final imprevisível, né? Porque eu acho que você não consegue prever esse final. E eu coloquei aqui no 10º, mas eu acho ele entra muito por ser divertido, sabe? Episódio divertido. É um bom episódio. Tem um embate muito bom entre o Leslie Nielsen e o Fritz Weaver. Falamos já desses dois atores, né? E vale também por conta deles. Eles estão muito bem. O Leslie Nielsen sempre dá show, né? E eu também acho. Ele é um episódio interessante, ele é divertido. Ele tem uma reviravolta, né? Curiosa, bastante curiosa. E também tem um plot twist ali que... e eu gostei também do episódio. Não tá na lista dos meus preferidos, mas eu gostei bastante. Ah, que legal, né? Eu gostei também. Boa noite, olha só quem chegou aqui, a Amy. Depois você coloca o teu nome aí, boa noite. Falou assim, cheguei atrasado, mas vou assistir logo mais. Ah, ótimo, eu também faço muito isso. Sabe como é que eu faço nas lives quando eu chego atrasada? Eu fico voltando tudo pro começo. Aí eu vou ver do comecinho da live. Mas que bom, depois você fala os seus episódios favoritos. Vamos fazer assim? Quem chegar aqui, depois fala os seus episódios favoritos, caso tenha assistido, né? Pra ver se bate mais ou menos com os nossos, né? Pois é, e você? Você gostaria de falar aí o seu 9º episódio favorito? Que eu já vou procurando aqui a imagem. Foi o Lindemann Sketch. Ah... Que é do Jeff Corey, né? Também roteiro do Rod Serling. E é um dos episódios, assim, ele é mais pro fim da temporada, se eu não me engano, né? Ele é mais pro fim da temporada. Sim. Caramba. Esse episódio, ele é tenebroso, né? Porque assim, vamos colocar uma história de sereia, como acho que nunca a gente imaginou, né? Alguém fazer. Tem uma atuação muito boa do Stuart Whitman, e ele tem essa coisa meio que remete a Moby Dick, que eu gosto muito, né? Tem esse personagem que é uma pessoa... a infelicidade dessa pessoa acaba gerando uma certa crueldade também, né? Isso. Uma certa agressividade, uma certa violência, e tudo isso que esse cara tem se mesmado nele, e a esperança vã que vai surgir para ele quando ele encontra esse ser fantástico. Tudo isso também, roteiros, né, diálogos do Rod Serling ali muito precisos para a gente entender a psicologia desse personagem. É um grande episódio sobre o que é a esperança vã, né? O ser humano se apegar a determinadas esperanças que não vão se cumprir, porque na verdade ele tem que mudar por dentro, né? É bem bacana, eu gostei demais. Acho que enquanto drama também, ao mesmo tempo que ele é legal como drama, ele tem alguma coisa de sobrenatural muito divertido, interessante também. E de galhofa, né? Porque o final, gente, né? É engraçado, entendeu? Claro que é pra ser uma coisa tenebrosa, assim, o estilo... Eu sempre gosto de mencionar as revistas Cripta, né, e tal, coisa que eu gostava sempre de ler. Mas esse final é absolutamente cripta, hilário, entendeu? Se tu tá levando a sério toda aquela coisa, assim, do cara... Nossa, que cara infeliz, amargo, né? Ele precisa tanto de companhia, ele quer tanto ficar com essa sereia. Quando chega no final... Basicamente, nossa senhora, ele se dá muito mal, gente. Dá muito mal mesmo, né? Ah, mas é legal, gente. É legal, assim. A gente tá falando um pouquinho, assim, rápido, né? Mas deixa eu ler os comentários de vocês aqui. Oi, Augusto. Falou que o nome dele é Augusto. Bem, Augusto? Opa, boa noite, Augusto. Ele falou assim, eu acho que bate sim meus favoritos. Fui muito influenciado por vocês. Ele falou que nós influenciamos, tá vendo? A gente fica influenciando as pessoas, né? Bom, que isso é bom de certa maneira, porque a gente tem muito isso, né?
A gente tem essa mania de, às vezes, o episódio ele não é tudo isso, só que a gente acaba pesquisando tanta coisa que tu fala, caraca, né? Tá tão legal, né? Não tem como não elogiar certas questões que o episódio tem, né? É por isso que eu tenho uma certa tendência a não ficar descartando tudo como lixo, né? Porque tem muita gente que é assim, né? Fala, nossa, esse é o pior filme que eu assisti, né? E às vezes, nossa, o que é isso aqui? E antologia tem isso, né? Antologia, diferentes pessoas com diferentes gostos vão gostar mais de um ou de outro episódio, né? Ah, sim. Eu tava vendo que parece um bagulho ali, o processo ali na segunda foto, mas é que o chat do StreamYard fica aparecendo ali também, no fundo, né? Ah, o Augusto falou assim, que não conseguiu ainda assistir a todos, mas assim que fizer, farei a minha lista. Faça a sua lista, faça que vocês vão ter bastante tempo, porque a gente costuma começar o ano, né, gente? Com os episódios, né? A gente acabou tendo essa tradição, né, Marcos? De começar o ano falando do Rod Série, falando dos episódios. E aí a gente vai começar, no outro ano a gente começa mais uma temporada. Aí acaba levando anos, né? Pra fazer, mas de certa maneira faz a gente também conseguir voltar aos nossos trabalhos do site, né? Pesquisa sobre cinema, né? Olá, mais um Augusto. Tudo bem? Sejam bem-vindos todos os Augustos, muito bem-vindos. Então, agora é minha vez, né? Vamos lá, então. Agora eu vou, então, pro meu... Você falou do... O meu é o 9 também, né? Agora, né? O 9. Eu vou vir com o diferente do que você selecionou. Deixa eu escolher aqui, porque... Nossa, eu fiz tudo com tanto esmero, assim, mas na hora de tudo é que lidar com a live, lidar com tudo, é tanta coisa pra fazer, né? Mas vamos lá. O episódio que eu escolhi aqui é um episódio chamado Brenda. Né, que apesar do Marcos não ter escolhido, eu tenho certeza que ele também deve ter achado esse episódio muito interessante. Porque ele vem de um conto, de uma história, a gente chegou a ler o conto, que as pessoas fazem várias leituras, sabe? As pessoas querem entender, porque a autora, ela faz uma conexão, assim, desse monstro que essa menina encontra, porque ela encontra um monstro, a Brenda, e ela lidando com esse monstro, com esse deboche, com essa empáfia, ela sendo uma jovem problemática, né? Que não se entende com a família, com essa coisa da adolescência, sabe? Da maturidade. O conto, ele tem até muito mais questões que são abordadas assim, conta muito mais da história, como é que ela ficou depois que saiu da ilha, porque ela está numa ilha, né? Pra quem não conhece a história, é uma menina que ela encontra um monstro, né? E ela acaba atraindo esse monstro pra um buraco, assim, na ilha. Só que ela mesma depois vai e solta o monstro, entendeu? Claro que esse monstro, de certa maneira, ele representa essa coisa da adolescência, dela não conseguir se entender com os pais dela, né? Várias questões. E eu achei tão interessante o Brenda, né? Primeiro que a atriz, a Laurie Prende, né? Ela tá fantástica. Depois a gente comenta no episódio, inclusive, que ela participou de várias produções legais e ela sempre brincava que ela sempre fazia garotas ou mulheres estranhas, né? Meio bizarras, né? Ela falava. Ela participa de vários episódios daquela série Hulk, por exemplo. Então, cara, esse conto aqui da Margaret Sinclair é fantástico, tá? É fantástico. Procurem, tá? Esse conto com o mesmo título dela, que vocês vão ter uma história perturbadora. Porque as pessoas não conseguem fazer a leitura direito. Porque no final, depois, quando ela vai tentar... Esse monstro vai ser atacado pelos moradores da ilha. Ela vai tentar pedir o perdão dele. Falar que vai reencontrá-lo. Que eles vão sair juntos dali. Então são leituras, sabe? Tipo assim, de uma adolescente que não se entende com a família. Saca? Olha, muito legal. O Brenda achei um barato. Esse monstro pode ser ela mesma. Inclusive. É um aspecto da personalidade dela. E eu gostei também. Eu achei que o roteiro do Douglas Reis escrevendo como Matthew Howard, né, usando um pseudônimo. A gente achou isso muito estranho. Do conto da Margaret Sinclair. E é um episódio bem interessante, foi um dos que mais me deixou intrigado. Ele talvez até não entrou na minha lista por conta de eu não ter conseguido até me resolver completamente, né, na minha cabeça. Mas ele me intrigou e eu gostei também bastante. Eu achei bem interessante. Ah, que legal. Augusto aqui. Augusto, obrigada por ajudar
nos ajudar com a nossa vaquinha. Obrigada, Augusto, né? A gente tá pedindo apoio, né? Inclusive para poder continuar esse projeto, gente. A gente queria até colocar uma meta, né? Eu tava conversando contigo, se for possível, né? De a gente conseguir pelo menos uns 30 apoios no Apoia-se, né? Ia ser importante pra gente continuar a manter o projeto, comprar os gadgets, né? Uma webcam nova. Ele falou que não assistiu ainda o último episódio, né? Não viu ainda. Acho que você vai gostar bastante. Porque a gente até comenta, são muito interessantes. A série terminou de uma maneira muito estranha. E ele fala que... A gente agradece, né, Marcos? Ele fala que contribuiu com a vaquinha. O Fábio também tá aqui. Fábio, boa noite. Tudo bem contigo? Seja bem-vindo. Boa noite, Fábio. E o Augusto fala que achou sensacional o nosso trabalho. Olha, muito obrigada. A gente faz com muito prazer. E mais do que, sei lá, do que tudo, sem a companhia de vocês, sem o apoio de vocês, é impossível, né, Marcos? Poder continuar fazendo. Agradece muito. E boa noite pro Lás também. Oi lá, o Lás dá maior força, sempre compartilha as postagens no Blue Sky. Obrigada, viu, de coração, viu? Ele falou aqui, Augusto, que vai terminar de ver a live depois. Beleza, sem problema. Espero que você curta muito. Né? Então é isso. Então o meu 9º episódio é o Brenda, que eu achei fantástico, assim. E não é nem que ele, nossa, explode a cabeça. Mas é que é muito... você fazer a análise de um episódio conseguindo ler o conto, que foram coisas que a gente conseguiu, né, Marcos, fazer algumas vezes, enriquecia de uma maneira o episódio, porque você conseguia ver, às vezes, a qualidade da adaptação, né? Você falava, meu Deus, né? Que adaptação fantástica. Aqui, no caso do Douglas Reis, né? Porque se você não relacionar o nome à pessoa... Olha, os episódios dirigidos pelo Douglas Reis em The Twilight Zone são famosos, né, Marcos? Tu lembra alguns, assim, de cabeça? Todo mundo elogia, fala assim, esse cara é incrível o que ele fazia. Isso, se eu não me engano, por exemplo, você tem aí o Eye of the Beholder, só pra citar um, né? Aquele da Manequim. Uhum. Também, né? Enfim, talvez talvez não. Eu acho que é o melhor diretor, né? Era um dos melhores. A gente teve além de imaginação. Você tem o Buck Houghton produzindo, junto com o Rod Serling, e o Douglas Reis, você sabia, você tinha certeza de um bom episódio. Era tranquilo. Sim. E a gente vê, né, que ele também apareceu aqui roteirizando esse episódio da Brenda e também foi bem bacana. Pô, com certeza, com certeza. E aí, tu quer continuar? Então agora seria então o seu 8º, correto? Isso. Esse aqui, assim, eu não gosto muito de histórias de Natal, não é muito a minha praia. Mas apesar de eu não ser chegado em histórias de Natal, o 8º para mim ficou o Messias em Mott Street, The Messiah on Mott Street, dirigido pelo Don Taylor, de novo o roteiro do Rod Serling. E se a história desse episódio, ela tem algumas coisas que eu gostei muito, a representação de um homem negro como anjo, por exemplo, essa coisa desse homem que está perdendo totalmente a esperança, está velho, está doente, mas enfrenta o anjo da morte, né? Se recusa a se entregar. Enfim, se tem alguma coisa de história de Natal também com um final um tanto quanto assim feliz e piegas, que é o que eu acabo não gostando muito de histórias de Natal. Mas isso aqui tem uma vibe meio judia, né? Até porque o cara... Né? Não é aquele Natal cristão, né? Tanto que ele chama de Messias, né? Isso, é meio que uma história de Natal também para os judeus, né? De certa maneira. É uma história de milagre natalino, como se fosse um milagre na rua, acho que não sei se é 34, né? Mas aqui é um milagre na Mott Street. Isso. Messias. O Edward G. Robson, as falas que ele tem, o monólogo que ele faz enfrentando o anjo da morte, se recusando a ser levado por ele, para mim aquilo juntou as palavras do Rod Serling poderosíssimas com a interpretação que para mim, por enquanto, é uma das mais, se não a mais impressionante até agora na série, a interpretação do Edward Robson. Aquele momento já valeu para mim o episódio. Já aqui tem uma assinatura muito característica do Rod Serling, né? Ele colocar o Yaphet Kotto, né? Que é um ator fantástico, né? Para quem não lembrar, é o ator que era do Alien, né?
O Oitavo Passageiro, ele era um dos mecânicos, ele é do The Running Man também. Cara, assim, fantástico, assim, ele faz um anjo, é uma história sobre crer, né? Crer em um milagre. Assim, claro, isso é uma coisa muito natalina. Eu acho que o Rod Serling tem lindas histórias, pelo menos aquela lá do A Noite dos Mansos, né? Linda, maravilhosa, emocionante. Mickey, né? Night of the Meek. Mas aqui você tem uma história que ele quebra com essa visão do anjo, a pessoa branca, né? Ele coloca o homem preto, assim, que ele que vai salvar o dia. E será que ele salvou? Ele ainda deixa em aberto, assim. Será que foi a sorte? Será que foi, sei lá, né? Mas é muito legal acreditar nesse milagre que acontece aqui nesse episódio, né? Uhum. E você, qual foi o seu oitavo? O meu, peraí, que eu vou preparar. Você já me chamou aqui pra poder coisar. Eu vou ter que preparar aqui o oitavo, né? Pô, eu me amarrei nesse episódio aqui. Ih, meu fone começou a reclamar aqui de... Vai falando aí que meu fone começou a reclamar de falta... Que tá querendo descarregar. Que eu tô com um probleminha com os fones aqui. Uhum. Infelizmente. Aí eu vou dar uma mutadinha. Aí... Pra poder, né, Tá, já deixei episódio aí, mas eu vou trocar, tá? Dá um minutinho pra mim, mas vai conversando com a galera que eu já volto. Certo. Uhum. Eu te escuto, mas você me escuta? Não, mas é que eu tava mutado aqui. Eu tava mutado aqui que eu tive que desconectar. E eu quero ver se o StreamYard, ele entendeu que eu tô com outro fone. Uhum. Deixa eu ver se ele já pegou sozinho aqui. Deixa eu só conferir. Mas ele, ó, o microfone ele trocou sozinho. Vê como ele é danado, hein? Olha só, trocou o microfone, gente. Tá me ouvindo agora? Agora tô ouvindo perfeitamente bem. Gente, olha isso, né? Acontece. E detalhe, né? A gente, você vê, né? A gente faz o possível pra tentar investir, né? Em ter, mas a gente arrumei um fone novo que ele basicamente não tá funcionando direito. Mas vamos lá, né? Sem mais delongas, que esse daqui é o episódio que eu selecionei aqui, que é o oitavo. É o... Quando a tia Eida veio para ficar, tá? Cara, é mais um episódio também do Douglas Reis, acreditado assim né? Na doideira, né? Na doideira, né? Porque, cara, esse é um episódio fantástico. É um episódio de um casal que tipo assim, uma espécie de tia-avó de um deles, acho que é da esposa, chega na casa, só que a mulher é muito estranha. Ela é muito sinistra, ela é muito estranha. Aí o que acontece? E ela fica fazendo umas paradas muito loucas. Ela fica tentando dar um chás pra mulher do cara, entendeu? A cadeira que ela senta a grama não cresce embaixo. Tipo assim, e a mulher é uma bruxa, entendeu? E mais do que isso, ela é uma bruxa que ela quer pegar o corpo dessa sobrinha dela. Então, é um episódio que ele é fantástico. É outro que eu consegui ler o conto, tá? Esse daqui é a direção do William Haley. E o roteiro é do Alvin Sapinsley. Mas você tem uma galera, ele tem uns efeitos especiais, que é quase uns defeitos especiais, assim. Tipo, reprodução de várias imagens da bruxa, assim. Ela sabe, como se entrasse várias vezes a mesma atriz. Ele Jeanette Nolan se divertindo muito, né, no papel. Não, e a Jeanette Nolan, ela tem uma parada, essa atriz, que ela curte fazer essas maquiagens. Então você vai ter ela na primeira temporada fazendo uma velha de novo. Então ela tinha essa vibe de ficar fazendo maquiagens hilárias, né? A Jeanette Nolan. Então, cara, era muito engraçado, muito engraçado. Eu gosto desse episódio. Eu coloquei aqui no top 10 porque ele meio que passa batido. As pessoas não lembram muito, né? Que tem esse episódio. Ele é muito divertido. Quando Tia Eida veio para ficar. Eu gosto bastante. Agora eu tô com um fone aqui que eu não gosto muito, que é o que eu chamo de Alô Amigos da Rede Globo, né? Porque você tá ali, parece que você vai... Fala aí, Galvão, né? Fala aí, Galvão Bueno. Né? Mas é isso, né? E aí, vamos pular então, porque a gente não tem ainda os horrorosos, né? Quem escutou os podcasts, eu acho que já até sabe quais são os piores episódios, na nossa opinião, né? Mas se tu quiser falar, fala que eu já vou procurando aqui pra você a imagem. Isso, o meu próximo é o sétimo agora, né? Isso. É o Delivers in the Here, né? O entregador na porta dos fundos, né? Algo assim. Eu traduzi na doideira como entrega pela porta dos fundos. Uhum. Não por coincidência, mais um roteiro do Rod Serling. Ah, pois é. E
direção do Jeff Corey. E a gente até já falou, você citou bastante, né? Que tem lembra um pouco o caso daqueles dois sujeitos ali na Inglaterra que... o Burke and Hare, né? William Burke e William Hare. Que a gente até fez um true crimezinho curto, lembra? No The Twilight Zone. Uhum. Isso, e que os dois caras, eles vendiam corpos, né? De pessoas... para os estudantes de medicina e tudo mais, e na falta de corpos começaram a produzir corpos também, né? Matar pessoas. Nossa. Enfim. Mas esse episódio, para mim, ele tem essa coisa que ele é muito bem dirigido, ele é interessante. O Cornel Wilde, esse sujeito ali, né? Que ele, ao mesmo tempo que ele é um médico, que ele quer pesquisar como prolongar a vida, como vencer as doenças, ao mesmo tempo ele tem um desprezo porque não tem dinheiro, quem é de uma classe social inferior, e tudo, enfim, é um episódio que além dele ser divertido e interessante enquanto episódio de terror, tratar desse tema mórbido, né? Isso, ele tem uma morbidez, né? Ele tem uma seriedade no episódio de terror, né, mesmo esse aqui, né? Uhum. E ao mesmo tempo, ele tem uma camada ali boa de crítica social, de reflexão sobre o valor da vida. É um episódio muito legal, mesmo, muito interessante. E, enfim, por isso que está no meu 7º lugar. Ele está um pouquinho acima dos outros, porque além dele ser muito bem escrito, eu também acho ele muito bem dirigido. Isso. Com alguns toques ali de direção e uso da câmera que me chamaram muita atenção também. Ele tem uma vibe muito assim, os trabalhos do Roger Corman, né? Ele tem toda uma reconstituição de época, sabe? Esse episódio é fantástico, pra quem não assistiu, né? Poxa, é fantástico. Ele é muito climático, sabe? Ele é muito legal, assim. Detalhe, apesar de ser baseado, obviamente, num true crime, uma história real, de crime real, né? É um roteiro original ali do Rod Serling, né? Não é nem uma adaptação de conto, nem nada. Mas tá todo mundo muito bem e eu até coloquei eu fazia uns títulos, né, no YouTube, engraçadinhos, né? Depois eu colocava o título certinho embaixo, mas o título que eu coloquei na época foi Sentindo a Dor do Outro, né? Porque tem isso, essa questão que esse médico que recebe os corpos, e depois os caras que entregam os corpos, como na história do crime, eles começam a matar pessoas, né, pra poder pegar. E ele achava que era uma coisa prática, ele queria corpos mais frescos, em condições para fazer a autópsia, né, as aulas que ele dava, né, até o momento que ele vai ter uma surpresa terrível, né. Então, olha, eu vou te falar que esse daí é um episódio, esse é curioso, esse é fantástico mesmo e é uma ótima recomendação, né, eu gosto bastante desse daí também. E você, qual foi o teu 7º? Bom, vamos lá pro meu aqui, então. O meu, eu gosto, eu sou muito brincalhona, né? Pra quem me conhece, eu gosto muito até o jeito como eu trato o podcast, eu tô sempre brincando, né? Pelo menos no que é possível, né? A não ser quando você pega aqueles episódios horrorosos, né? Aqui é um episódio que, na minha opinião, ele já é meio galhofa também, cara, né? Ele é um episódio chamado Os Últimos Rituais para um Druida Morto, né? Que é com aquele ator fantástico que fez o Incrível Hulk, né? Qual que é o nome desse ator mesmo? Bill Bixby. Bill Bixby, que vai estar num outro episódio muito bom também, tá? Com Vincent Price, né? Que não é nessa temporada, que a gente gosta bastante, né? Mas aqui é uma história de um cara que vai ganhar de presente da esposa uma estátua, né? Só que ela acaba pegando uma estátua que é um druida que o cara tá petrificado, então... Eu até coloquei assim, o druida quer teu corpo, né, entendeu? Porque, nossa, essa história, ela vai pra uma doideira e ela é engraçada. Tem um momento, gente... Claro que isso é uma coisa totalmente fake, não tem perigo nenhum pro bicho, né? Uma luz que tem ali embaixo, né? Como se tivesse uma luz vermelha, fosse um fogo, mas não é, né? A gente vê que não é, né? Tem um momento que o druida, ele tem isso, ele fica influenciando o cara, aí ele meio que quer jogar o gato na churrasqueira porque ele quer fazer um sacrifício. Meu, e ele acaba sendo engraçado, né? É divertido esse episódio. Foi pro meu top 10 porque ele é divertido, é um episódio divertido. O pessoal acaba relacionando com outros contos também, né? Que tem essa coisa de estátuas, assim, amaldiçoadas, né? Então,
legal, eu curti pra caramba, né? Eu tô até procurando aqui direitinho pra ver quem é que é o diretor, né? Desse episódio do Druida, mas é aqui, ó. É o Giannosso Archi, que, pra curiosidade, pra quem nunca acompanhou o podcast, o Giannosso Archi, ele tá em trocentos episódios de Night Gallery, né, Marcos? Porque ele trabalhou muito, né? E o Giannosso Archi é o diretor de Em Algum Lugar do Passado, viu, gente? Aquele filme lindo lá com Christopher Lee, Christopher Reeve, né? Christopher Lee é outro, né? Mas é muito bom. É o roteiro do Alvin Sapinsley, né? Uhum. Você gostou? Nossa, eu me diverti horrores com esse episódio, eu me diverti muito. Ele é bem divertido. Ele é uma história, né? Me lembrou. Você até falou que ele lembra uma outra história que o pessoal até citou. Para mim, ele me lembrou um pouco uma versão divertida do caso de Charles Dexter Ward, do Lovecraft. Mas eu me diverti bastante. Gostei do Bill Bixby no papel. É sempre bom vê-lo, né? Atuando. Já falecido Bill Bixby. Bom, mas quem é da nossa idade tem memórias fabulosas com ele, né? Porque ele é do Incrível Hulk, né? Então eu lembro que quando eu era jovem, eu ficava assistindo, eu ficava triste, né? Porque terminava com aquela música, ele sozinho com a mochila, pedindo carona, né? Quem é que não fica triste com uma porra dessa, né? Eu falava, caraca, mas lá tá o cara é triste. O cara é Hulk, quebra tudo, Hulk esmaga e tal, e vai embora triste. Essas são as coisas que eu fico pensando de vez em quando, assim, mas era divertido, assim, né? E você, né? Agora a gente vai pro sexto, é isso? Uhum. Então. O sexto episódio. Não, é o meu sexto preferido, digamos assim. Olha, é um episódio que eu acho ele absolutamente perfeito enquanto peça de televisão. É um excelente episódio de Além da Imaginação, só que dentro de Galeria do Terror. E que é o The Waiting Room, né? Que é aquele episódio onde tem lá você tem o Tenente Rondo da SWAT, o Tarzan e o Barnaby Jones, entre outros, esperando ali naquela salinha, né? Que é a saleta ali de um bar, né? De uma estalagem, de um barzinho na época do Faroeste, né? E aquela é a antessala. Só para traduzir, a sala de espera, não é isso? Isso. É um episódio. Primeiro que eu me diverti vendo esses caras, né? Esses caras que são as caras muito conhecidas da televisão, né? Como eu te falei, o Tarzan, o Tenente Rondo da SWAT, mas eles todos vivendo esses pistoleiros ali, que ali depois no pós-mortem estão sendo confrontados, né? Com os frutos da violência, né, que pautou a vida deles, né? É uma ótima, como sempre, né? Tô me repetindo, mas não tem como, né? Excepcionais diálogos do Rod Serling, precisos, cirúrgicos. Mas o episódio do Giannosso Archi também, né? Ótima direção do Giannosso Archi também, ótima direção, muito segura, muito trabalhando ali aquele pequeno espaço de uma maneira muito boa, trabalhando a atuação de cada um desses ótimos atores, também dando a chance de cada um deles brilhar. Ó, eu gosto também. Também, ó, excelente. Uma coisa que essa temporada tem também é vários episódios de Antessala do Inferno, né? Já percebeu? Isso. Acho que a gente pegou os 3, acho, assim, de Antessala do Inferno, o Purgatório, né? Tem um outro também do Hip, que aquilo é muito bizarro e muito hilário, mas ele não entra no top 10, mas ele é absurdo, né? Porque é muito engraçado, né? Muito engraçado, muito bom, né? Ah, legal. Você, qual foi o seu sexto preferido? O nosso áudio aqui, o Lázaro estava avisando que eu tinha mutado, né? Porque eu tava tentando trocar o headset, né? Por isso que eu mudei uma mutada aqui. Ele fala aqui que o Bill Bixby era um excelente ator e ser humano aí, Marcos, né? E tal. Ele era mesmo. Tocava muito meu coração, ele, com toda certeza que eu ficava toda triste lá com o cara indo embora. Ator, produtor, diretor também. Era uma figura muito legal, Bill Bixby. E, enfim, eu acho, como até a gente citou, né?
E ele teria tido uma carreira muito mais longa e feito coisas muito legais também, se não tivesse tido um falecimento prematuro, como foi, né? Concordo. Muito bom mesmo. Ah, bom, já que você me perguntou, né, eu vou responder aqui, né? Eu já tá aí pra vocês a imagem, a artezinha que eu criei, né? Esse episódio aqui, o Eu Nunca Vou Te Deixar Nunca, né? Que eu ainda coloco esse nunca ainda em caixa alta. É um episódio, assim, que ele é de uma bizarrice, assim, que é episódio de boneco, né? Que, cara, tem todo um gênero, né, de episódio de boneco que é maravilhoso, porque é uma história da mulher que ela quer ficar com a amante, né, e o marido, o cara é acamado, né, e tal. E ela quer se livrar, ela vai numa bruxa, arruma um boneco lá, e, cara, as coisas que ela faz com o boneco e claro, vai acontecer com o corpo do marido dela e com o marido dela, são coisas tenebrosas, assim, é uma história terrível. E também porque tem uma atriz que, cara, eu sou muito fã dela, que é a Lois Nettleton, né? A gente elogiou muito, a gente falou muito dela quando tem o Midnight Sun no The Twilight Zone, porque ela além de ela era lindíssima, ela era uma atriz, assim, concentradíssima, né? Então aqui ela faz essa mulher desesperada, né? E também enojada do marido, né? Que quando ele fica pedindo pra escovar o cabelo dela, né? Você fala, essa mulher odeia muito esse cara, mas olha o que ela vai fazer, cara, que horror. Cara, é mó legal, porque tem o John Saxon também, que é um ator muito famoso, né? E é mais um episódio que eu também me diverti muito assistindo, né? Assim, me diverti bastante, né? Com os absurdos do episódio. Uhum. Pois é, esse, se não é um dos meus episódios preferidos, tem uma das minhas atuações preferidas, que é a da Lois Nettleton. Uhum. Ela é realmente, ela é o episódio, né? Depende muito, muito dela. Mas é interessante, é bacana mesmo. Ah, legal. Esse aqui é a direção do Daniel Heller e o roteiro do Jack Laird. Mas é um roteiro aí baseado num conto, né? Do René Morris, né? Baseado num conto, mas o Jack Laird não deixou a peteca cair no roteiro. O Jack Laird é que nem relógio, né? Relógio quebrado, ele acerta as horas, sendo 2 vezes ao dia, maldade, né? E tal. Mas assim, cara, esse é muito interessante também. E tem esse clima, né? Esse clima dessas histórias da Hammer, né? Então, difícil a gente não gostar, né? Eu me diverti nesse daqui também. Me diverti gravando, me diverti pesquisando. E você? Agora a gente vai começar a talvez ficar repetindo o episódio um do outro, né? Porque conforme mais vai chegando pra cima, aí a gente começa a ter em posições diferentes, né? Os episódios. Isso. Pra mim, no 5º lugar, né? Vamos entrar aí no top 5, hein? Eu coloquei o Pickman's Model, que é o modelo de Pickman, que é dirigido pelo Jack Laird, olha só. E tem o Alvin Sapinsley. Eu acho que tu tá batendo no microfone. Desculpe, dirigido pelo Jack Laird, e tem o Alvin Sapinsley, ele adaptando um conto do Lovecraft. Eu vou confessar pra você que esse episódio, eu não sei se ele é um episódio tão bom assim. Se ele tá entre os melhores, mas eu acabei gostando muito. Então eu coloquei na lista, eu reconheço um ou outro falha que ele possa ter enquanto episódio. Mas, como eu gostei demais do conto do Lovecraft, eu gosto muito desse conto, e eu me diverti, eu gostei do lance desse episódio, ter essa maquiagem do monstro. Nossa, maquiagem incrível, gente. Por um episódio de segmento de série de TV, gente, a maquiagem corporal inteira. Aliás, a gente até brincou que gastaram todo o orçamento nessa maquiagem. Da temporada. Tem atuações ali do Bradford Dillman e da Louise Sorel muito boas também. Ele é bem atuado, e se a direção do Jack Laird não é a direção mais inspirada do mundo, para mim, em termos visuais e enquanto adaptação dessa coisa terrível, né, dessa ideia do cara que você vê aquelas monstros e criaturas estranhas e terríveis nos quadros do cara, e você vai descobrir que elas podem estar no nosso mundo, né? Uhum. E esse cara vive essa maldição, né?
Eu achei bem divertido, bem legal e uma chance de ver uma adaptação interessante de Lovecraft, né? Sim, não, e não é fácil, né? Adaptar Lovecraft, né? Então, E, os caras criarem uma história que acaba sendo convincente, né? E aí você vai procurar no YouTube, porque eu fiquei curiosa, fui procurar, né? E tem várias adaptações, tudo bem, feitas por fãs, às vezes, né? Mas essa daqui é uma das melhores, sabe? Assim, então é inesquecível, né? Aqui é a direção do Jack Laird, né? Roteiro do Alvin Sapinsley também. isso. E vai ter um outro episódio também adaptado do Lovecraft nessa temporada, que eu achei até melhor que esse. Que eu também gostei, mas vamos chegar lá ainda. E você? Se vocês estão acompanhando, acho que vocês até sabem qual que é, né? E tal, né? Bom, vamos lá, né? Porque assim, eu tô gerindo a live, aí tem que procurar a imagem, eu tô fazendo tudo junto, assim. Olha, aqui, aí a gente vai acabar se repetindo de certa maneira, porque quanto mais próximo eu falei, a gente acaba se repetindo. Por exemplo, aqui no caso, eu escolhi um episódio que você deve ter escolhido mais lá pra cima. Mas vamos lá, deixa eu ver se eu coloco aqui pra gente aqui. Depois, quando eu coloco novamente pra você, quando você selecionar. Aqui eu escolhi, nesse momento aqui, para posição número 5, né? A Lacraia. A Lacraia, gente, é um dos episódios bem de finalzinho de temporada mesmo, né? E até eu meti um aviso de gatilho no começo, né? Gatilho no sentido de eu tenho um verdadeiro pânico, né? De insetos assim, ainda mais rastejante, ou inseto que entra. Meu Deus, já pra lá. Escutem um podcast, né? Que é o último, né? E aqui eu coloquei porque é uma história que é maravilhosa, né, gente? Porque ela é de uma brutalidade, né? E aqui você tem o roteiro do Rod Serling, tem o Janos Suark novamente, mas tá todo mundo muito bem nesse episódio, né, Marcos? Tanto a Joanna Pettet, né, Joanna Pettet, sei lá, quanto o próprio Lawrence Harvey, né? Depois, conversando contigo, eu descobri que o cara, ele é aquele amigo lá da Máquina do Tempo, filme clássico, né? E eu fiquei, que eu adoro pra caramba esse filme. E eu coloco aqui porque é um episódio terrível, gente. Ele é terrível, ele é brutal, né? Porque é de um homem que ele começa a cobiçar a mulher do outro, né? E ele tá nos bornéus, né? E tal. Então ele lá tem insetos exóticos, não é verdade, né? Inclusive o autor, a gente conversou, né? O autor, o Oscar Cook, né? Tem um conto dele, Boomerang. E ele realmente ficou anos trabalhando lá nos bornéus, então ele devia ser aquele gringo desesperado, né? E aí vai entrar a ideia é pegar um inseto, no caso é uma lacraia, mas é uma lacraia muito específica, né? Que ele quer matar o marido dela para poder ficar com ela. Só que dá tudo errado, cara, dá tudo errado. E isso é absurdo, cara, porque é um episódio assim que você sente a dor do cara, que ele vai se dar muito mal. É inacreditável o quanto ele se dá mal, esse personagem. Merece, mas... Ele merece. É que nem o da mulher do boneco de voodoo, né? Você fala, cara, eu vou ficar com pena. Olha o que essa mulher acabou de fazer, né, meu? Sei lá, né? Então é uma história tenebrosa, assim. Aqui às vezes está traduzido como a lagarta. Mas a verdade é a lacraia, porque não é uma lagarta, é a lacraia mesmo, entendeu? Que vai entrar na orelha do cara. Olha, pra mim, é um dos melhores episódios da temporada. É um episódio que eu acho ele perfeito. É uma peça de audiovisual perfeita. Excelente direção. É o Janos Suark, né? Isso. Isso. E tá inspirado pra caramba, né? Nesse momento o Janos Suark. É um dos episódios mais bem dirigidos da temporada. É um dos que você tem a câmera, a iluminação trabalhando ali para contar a história. A atuação do Lawrence Harvey é simplesmente sensacional. Me pegou de surpresa. E algumas decisões ali, como por exemplo o grito mudo, né? O grito sem som. O impacto daquilo tem um plot twist terrível, medonho e de bom, né? Nossa, assistam, porque, aliás, né, porque a gente pede apoio porque a gente tem uma pasta com os episódios, pasta com conteúdo, que é cara, né?
não é barata, então por isso que a gente está sempre pedindo apoio por Pix, etc. Mas na publicação lá no site, você consegue até assistir, porque eu dei um print na tela no OkRu, e você clicando na imagem, você vai para o episódio. Então tem como você assistir, para quem não assistiu ainda, né? E tal, o próprio episódio mesmo de Night Gallery. Eu sou assim, eu sou uma mãe, né? Eu fico tentando quebrar o galho de todo mundo, né? Mas é fantástico. Eu sei que você também selecionou esse episódio mais pra cima, mas não tem problema. Já que você também selecionou, depois você dá outras declarações e tal. Se tu quiser passar pra frente, me fala aí qual que é o seu... O seu... Agora seria o seu quarto, então, é isso? Isso, meu quarto preferido. Eu falei que eu tinha mais um episódio baseado no HP Lovecraft que eu tinha gostado e que eu achava melhor do que o episódio que a gente comentou antes, né? Que é o lado do Pickman's Model. E é o Cool Air. Eu gosto demais desse conto. É um conto que eu li pela primeira vez numa das antologias da obra do Lovecraft. Eu tinha gostado demais. E eu acho... Agora, por que esse episódio eu acho ele mais legal do que o Pickman's Model? Primeiro, que agora entra a Rod Serling adaptando o Lovecraft. Uhum. E as mudanças que o Rod Serling faz são todas muito boas. Ele coloca esse elemento de uma proximidade a mais, né? Inclusive até certo ponto de um romance que não existe no conto original. É uma história de amigos, né? De amizade. Isso. Mas que dá uma outra camada de drama para essa história. E, enfim, é outro episódio muitíssimo bem dirigido. O Janos Suzaki de novo, né? Toda a ambientação, o que o Janos Suzaki escolhe mostrar, o que ele escolhe não mostrar e na hora que é mostrado, como ele desenvolve tanto no roteiro quanto no conto, a progressão da amizade e depois da relação entre essas duas pessoas, que depois essa relação vai ser destruída, né? Pelo que a gente vai descobrir, né? E a surpresa que tem, né? O plot twist que tem. É tudo muito legal, muito bem feito, muito bem conduzido. A Barbara Rush tá excelente. O Henry Darrow, né? O Manolito lá da série Chaparral, que a gente já tinha falado, tá muito bem também. A Beatrice Kay também, que se não me engano é que faz a senhoria, né? Lá da pensão de o cara mora. Não, e até... Pra mim... Até falando um tiquinho, assim, da história, as pessoas... Né, quem não conhece, talvez, o conto, né? Que é uma história de um cara que ele reside num pensionato e tal, um cara com grana. E ele tem um lance dele nunca sair daquele quarto, né? Ele fica ali naquele quarto, ele é um cara misterioso e tal, só que tem uma questão pra ele não sair daquele quarto. E detalhe, esse quarto ele é extremamente frio, né? Não é à toa que é o nome do conto, é Ar Frio, né? Cool Air. E aí, aqui na história do Rod Serling, se coloca uma mulher que era tipo filha de um amigo dele, que faleceu, vai acabando pelas cartas, vai procurar quem era esse amigo do pai, né? Eu acho que tem até uma coisa um pouco de um certo romance, né? Ela se apaixona, se encanta por ele, e a história termina de uma maneira que vocês viram aí, né? A imagem que eu coloquei, porque é... basicamente a história de terror, né? O jeito como termina, né? Por que esse cara precisa de tanto de ser refrigerado o tempo todo? Por que será, né, gente? Né? Que ele precisa de refrigeração, né? Então é muito legal, né? Eu gosto também. Eu gosto do Lovecraft, né? E tal. É muito legal. E é tal negócio. E nem sempre a gente pega adaptações boas, né? Lovecraft, a gente pega e fala, cara... Não deu, essa aqui deu muito certo. Deu muito certo. Sim. Numa série feita pra TV, né? Deu muito certo, né? Uhum. E você, qual é o seu quarto episódio preferido? O quarto a gente já falou, né? E tal, mas eu não vou nem colocar arte aqui, porque a gente já comentou, eu coloco, não sei. Que é o Entrega pela Porta dos Fundos, né? Eu adoro esse episódio. Na época, quando a gente falou, né, eu digo e repito, né, quando nós comentamos no Night Gallery, que é aquele episódio lá do Museu de Cera, né, Exhibition, né, The New Exhibition, um negócio assim, a nova exibição. É o cara que cuida das peças do Museu de Cera e ele vai levar pra casa. Então a gente falou do Burke and Harry, porque ele tem, né, e é um episódio de terror onde as peças vão atacar as pessoas ou não.
É ele que ataca, né? Então, eu gosto muito, né, desse episódio. E tem uma coisa também de... Nesse caso aqui, Entrega pela Porta dos Fundos, tem tudo aquilo que a gente já comentou, que eu comentei, de ter um clima muito bom, né? Eu acho que ele funciona muito bem, acho que tá todo mundo muito bem também. Então, como a gente já comentou, né? Então não adianta eu ficar... A gente vai acabar se repetindo sem querer, né? Mas vamos pulando aqui então, né? Então, no caso aqui, o meu entrega pela Porta dos Fundos e o seu. Agora o meu é o top. Chegamos no top 3, né? Vamos lá. Vamos lá. Para mim, meu terceiro preferido é Os Pecados dos Pais, The Sins of the Fathers. É talvez o episódio mais estranho que tem nessa temporada, um dos mais. Ele vai por um caminho muito diferente do que os outros episódios, né, que você tem. Ele é muito curioso, essa história que se passa ali na Idade Média, que tem a ver com essa tradição do devorador de pecados, né? Uhum. E tem a ver também com essa coisa desse conflito muito pungente que a mãe, né, do menino, que é o personagem principal, tem. Enfim, é um episódio de horror, porque ele trabalha em cima de uma ideia muito, muito terrível que você tem com a qual você tem que conviver, e justamente porque ele tem que trabalhar em cima de um conceito que você precisa compreender a profundidade desse conceito e por que ele é tão terrível, né? Quem acredita nele, é bem interessante, é um episódio muito cerebral também, ao mesmo tempo que ele tem algo também de emocional e até de digamos assim, como é que eu direi? De patético, né? De mostrar um lado patético da natureza humana também. A Geraldine Page e o Richard Thomas estão absolutamente sensacionais. E tem também a querida Bárbara Steele no episódio. Então, para mim, é um negócio que, É isso, é um climaço mesmo, é um episódio tenebroso, né? Porque o jeito como ele termina, né? Não à toa o título Os Pecados dos Pais, né? E o moleque vai lá para poder fazer o trabalho do pai, que é um devorador de pecados. Então, é muito bom. E detalhe, assim, eu tava olhando a minha lista aqui, o meu também é o terceiro, Os Pecados dos Pais. olha, que legal. Então, calhou de coincidir direitinho, né? Não tem problema. Então, concordo contigo, assim, é um dos melhores. Claro que vocês vão ver, né? O primeiro lugar, né? O primeiro lugar é um dos maiores episódios, inclusive, vocês lembram de Night Gallery muito pelo episódio que a gente vai falar, a gente vai chegar lá, né? Mas o meu também, o meu é esse aqui. Então, vamos pular pro seu segundo aí. Bora lá. Certo. O meu segundo é o The Caterpillar, né? A lagarta. Ah, legal. Você colocou bem pra cima, né? Então, né? Ah, legal. Eu acho esse episódio, ele é perfeito, já falamos agora bastante sobre ele, mas ele é uma peça de televisão, assim, que pra mim, eu não tiraria nada. Enfim. E eu acho que a gente comentou aqui, muitos episódios que a gente gosta seriam bons episódios de Além da Imaginação, né? Mas eu acho que o The Sins of the Fathers e o The Caterpillar são episódios que eles são muito se afastam também do que seria um episódio de Além da Imaginação. Eles se sustentam muito bem como histórias que parecem com elas mesmas, né? E eles ficariam bem em qualquer antologia, no meu entender. Ah, que legal. Oi, Del, boa noite, tudo bem? Ó, tá falando aqui, ó. Cool Air é muito bom. Também teve uma adaptação daquele filme Necronomicon. Quando nós gravamos, nós falamos, sabia? A gente comentou, né? Porque a gente fez assim, em Além da Imaginação, a gente recomendava um filme, uma série, um livro. A gente comentou, né, do Necronomicon que... Você comentou que teve a adaptação do Necronomicon, né? Não, e fica aqui um spoiler de projetos futuros da gente, que a gente vai falar dessa antologia, viu? Necronomicon, a gente gosta pra caramba e a gente tá com isso daí no projeto porque tem a ver com o diretor que a gente vai mencionar, então vem coisa boa por aí, gente, né? Mas é uma ótima recomendação, né? Que história sinistra, né? Meu, é muito legal. Aliás, esse segmento do Necronomicon é o melhor do filme, na minha opinião. Porque são 3 histórias, né? Que eu lembro, né, Marcos? E o melhor é o do cara que chega naquela casa lá, beira-mar, né? Que, nossa, muito bom mesmo, muito bom. Pois é, então, vamos lá então. Agora, no meu caso aqui, a gente já comentou,
Então acho que eu não vou me repetir, mas o meu segundo lugar aqui é o Cool Air, né? Ar frio. Né? Então a gente já comentou um pouquinho, né? O quanto a gente gostou, o quanto a gente achou o desfecho interessante, o quanto a gente gostou da adaptação, gente. Como o Rod Serling adapta bem as histórias, né? É uma adaptação muito interessante. Ele trouxe outros elementos. Porque na história do Lovecraft, você tem história... Tem muito isso, né, nas histórias dele. Histórias de amigos contando, um amigo meu, né, e tal. Histórias de cavalheiros, né, não tem isso? De amizades masculinas. O Lovecraft, ele era aquela pessoa extremamente problemática, né, que a gente já sabe. Tem quase que uma ausência de mulheres, né, nas histórias. Porque ele era um cara... a gente já sabe que ele era racista, ele era elitista, ele era misógino. Então... Problema. Não tem protagonista que não seja branco, não tem protagonista que não seja homem nas histórias dele, né? Mas, portanto, o romance é algo meio ausente também, né, nas histórias do Lovecraft. E é legal que o Rod Serling tem introduzido isso. Então, para mim, deu uma camada a mais que é bacana. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Imagina só, você se apaixona por um crush mó inteligente, aquele cara mó legal, assim. Nossa, que fala histórias, o cara conhece o mundo. E é mó, né? Aí você fica fascinada, escutando, fala assim, meu Deus, né? E aí depois descobre que o cara tá só o pó do osso, mano. Muito bom, né? Então é isso, meu segundo lugar. Então eu vou te perguntar qual que é o primeiro seu, porque também é o meu. Entendeu? Porque é difícil a gente não escolher este episódio como o melhor episódio da temporada. Porque ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é bad vibe, assim. Ele termina numa maneira que você fica, né? Você fica meio mal, né? Então tu pode ir falando aqui que eu vou pegar a arte aqui pra poder deixar pro pessoal. Sim. O meu preferido, né, do meu top 1, que ele é o primeiro episódio da temporada. É o garoto que previa terremotos. The Boy Who Predicted Earthquakes. Né? Direção do John Bradham. Aquele cara que dirigiu filmes aí que a gente citou, importantes como o Drácula, do Frank Langella, entre outros, né? Isso. Excelente diretor. E, claro, roteiro do Rod Serling, mais uma vez adaptando o conto da Margaret Sinclair. E, assim, tem o Clint Howard novinho, né? Que é da família Howard lá, né? Isso, lá, do Ron Howard, né? Exatamente. Do Ron Howard, exatamente. Né? Ele é irmão mais novo do Ron Howard. E... basicamente, assim, esse episódio me emocionou demais. Enfim, mexeu muito comigo. Ele é uma grande reflexão sobre... Primeiro que ele tem essa coisa do showbiz ali, né? Da ganância, né? Por trás, né? Da briga pela audiência. Ao mesmo tempo, ele tem essa questão também a presença do homem na Terra, né? Até que ponto a gente destruiu o meio ambiente, as guerras, vai se tornar um problema sem volta, né? Eu também acho que é outro episódio que ele tem esse tom de alarme, de alerta, né? E de certa forma pode estar mais presente hoje. O Rod Serling gosta desse tom, desse tema também de e aí, se o sol, né? A gente viu, né? Esse tema no Midnight Sun. E, enfim, mas é difícil dizer. Ele é um episódio que ele é tão bem escrito, ele é tão bem dirigido, ele é tão bem atuado e ele é tão cirúrgico em manipular a nossa emoção e a nossa expectativa que, enfim, ele funcionou para mim demais a ponto de ele me emocionar muito. Enfim, eu tive até dificuldade em julgá-lo objetivamente, de tanto que ele me emocionou. Não, é uma maneira de você começar a temporada para segurar todo mundo, né? Com toda certeza, porque... Cara, você fica arrasado, né, com o episódio, porque esse negócio do menino que ele tem até uma técnica, né, ele fica falando coisas totalmente aleatórias e do nada ele joga uma previsão. E tipo assim, ele fala assim, aquela menina que você está sendo procurada há 3 dias, ela vai ser encontrada com a perna quebrada. E realmente, né, claro que a televisão, né, o Rod Serling gosta de criticar, né, essa coisa de sensacionalismo, né?
vai querer se aproveitar disso. Só que o momento onde ele vai ter a pior das previsões, que apesar do nome, o menino que previa terremotos, na verdade ele está prevendo o fim do mundo, né? Só que tem uma delicadeza, o Rod Serling é fantástico, que ele fala, eu não vou deixar a nação desesperada. Ele fala só coisas que não são verdade. Ele fala, os homens vão encontrar a paz, vão abraçar seus irmãos, né? Vão deixar de ser violentos e tal. E a gente sabe que não é isso, né? Então a profunda, esse menino, ele representa essa coisa da profunda bondade que o ser humano é capaz e que infelizmente ele não conseguiu, enquanto coletivo, né, exercer, né? Isso, exatamente. É triste ver que o futuro, que poderia ser capitaneado por pessoas tão boas quanto esse menino, né, que tem essa grandeza, essa bondade, não vai acontecer. Então, talvez seja por isso que esse episódio mexe com a gente. É top 1, com certeza. Excepcional, enfim, muito bom. Ah, maravilhoso. E o Clint Howard, né, que ele nesse momento tá tão bonitinho, porque depois o Clint Howard virou uma figuraça também, né? E tal, assim, e trabalhou pra caramba e tal, mas ele ficou muito diferente, né? E ele tá atuando muito bem, ele é um ator infantil. A gente tava vendo hoje um vídeo lá do Gaveta, né? Que ele falando dos atores infantis famosos e tal, né? A gente até comentou que só falou de estadunidense, né? Só de coisa americana praticamente. Mas assim, o Clint Howard aqui, uma criança novinha. Caramba, que atuação, né? Que atuação, o que é aquilo, né? Você depende muito dele, né? Que realmente o episódio funcione, né? Mas olha, nesse momento, vamos aproveitar que estamos com 1h19, olha como o tempo passa rapidinho pra gente poder também... a gente vai falar um pouco aqui das menções honrosas. Vou deixar você falando e eu vou colaborando junto também, para não ficar pulando de um para outro, para não demorar muito. Conforme você for falando, eu for lembrando, eu também vou falando. E você vai explicando por quê, né? Lembrando que menção honrosa é uma maneira de roubar no jogo, né? Mas a gente fazia muito isso, a gente adora roubar no jogo aqui, né? Deixa eu ler comentários enquanto isso aqui. Ó, Augusto fala que antes de iniciarem um projeto eu tinha uma imagem errada de Night Gallery. Eu estava equivocado. Tem episódios fracos, principalmente gags, mas tem muita coisa boa. Graças ao podcast revisitei a série. Olha só que mensagem maravilhosa. Legal. Poxa, muito obrigada, viu? Não, o nosso papel também é esse. Isso é muito legal, né? Porque a gente também tinha essa percepção, né? E até tem um colega que eu converso muito, que é o Alan, né? Se o Alan assistir, um beijo grande pra ele, um abraço forte. E a gente fica tentando lembrar os episódios. Tinha um episódio de uma sereia, né? Então tu pegar, reassistir, às vezes faz toda a diferença, né? E a gente lamenta muito que no Brasil não tem o streaming oficial mesmo, que você consiga acessar, assistir os episódios todos em HD, né? Tanto que a gente se vira, né? A gente rebola pra poder tentar assistir também, compartilhar, né, para as pessoas assistirem, mas vale muito a pena, gente, conhecer Night Gallery, né? Uhum. Alguém escreveu alguma coisa aqui na Twitch, mas eu não entendi o que é, mas apareceu para mim aqui, mas está em outra língua, então lamento profundamente não poder te responder. Mas assim, é isso, né? Agora a gente vai pra Paty, vou deixar o Marcos aqui, vou deixar rolando pra vocês, que eu acho que é uma curiosidade interessante. Se você falar de Night Gallery, você tá falando de galeria. E tem um lance também dos quadros, gente, né? Sempre quando o Rod Serling tá apresentando os episódios, ele para do lado de um quadro, às vezes de uma obra de arte, de uma escultura, mas normalmente é de um quadro. Então o Marcos vai ficar falando, eu vou ficar interagindo, pra gente não ficar só aparecendo sem botar outras imagens. Eu vou deixar rolando pra vocês as imagens das pinturas, dos quadros, tá? Pra vocês, enquanto o Marcos vai conversando, eu e ele, a gente vai deixando rolar. Tá certo? Sim. Tá bom. Menções honrosas. Eu gostei do episódio, por exemplo, The Academy, aquele episódio em que tem o Pat Boone tentando inscrever o filho dele desajustado, né, numa academia militar onde você só passa por um processo de desumanização.
Eu achei interessante, se você... A gente teve um maior papo político nesse episódio, né? Que a gente falou... A gente até linkou, né? Que a gente gosta de fazer isso. A gente falou desse papo de escola sem partido, de doutrinação nas escolas. A gente acabou levando para outro lado, né? Mas eu gosto desse episódio. É sinistro, porque você é levado a crer o tempo todo que o pai está chocado com as coisas aberrantes que estão fazendo ali. Não, ele tá achando ótimo. Aí no final ele tá achando ótimo, e você fica muito triste com isso. E roteiro do Rod Serling, como sempre, né? Claro. O Silent Snow, Secret Snow, eu gostei bastante também. Eu gostei muito, primeiro porque, na verdade, eu adorei o conto do Conrad Aiken, tive a chance de ler o conto por causa do episódio. Uhum. E eu gostei muito do curta-metragem que o Gene R. Kearney fez sobre o conto. Embora o episódio não seja tão bom quanto o curta-metragem, o Gene R. Kearney depois ele dirigiu também um episódio de Night Gallery baseado nesse mesmo conto. Uhum. Refazendo o curta-metragem que ele fez. Eu acho o curta-metragem dele um dos melhores curta-metragens que eu assisti na minha vida. Embora o episódio que ele fez depois, refazendo o curta-metragem, não seja tão bom. Mas por esses motivos, acabou, para mim, sendo um dos que eu mais gostei, porque me trouxe coisas muito boas, né? Que legal. Outro que eu colocaria na menção é o Brenda. Gostei muito do episódio. Aê. Eu também gostei muito do episódio, e ele também, já falamos dele, já Sim, sim. Eu gostei também do The Diary. O Diário. O Diário é bom mesmo, isso daí, né? E é surpreendente o final também, muito bom. Isso, tem a Patty Duck muito bem, atuando muitíssimo bem, na minha opinião, e eu achei bem interessante. Tem falas excepcionais do Rod Serling também. Tem assim, tem aquele final que talvez não seja, né, algo, não é nenhum grande plot twist, talvez aquele final, etc. Tem uma outra, mas eu gostei. Eu gostei muito também do Dr. Stringfellow's Rejuvenator. Sim. Velho Oeste, né? Sim. Isso, daquele cara que fica vendendo aquele xarope ali que cura todos os males, né? Uhum. E tem esse personagem que virou um cara que ele só pensa no outro como uma maneira de ganhar algum dinheiro, aquela ganância, aquela miséria humana muito grande que esse episódio trata, e é muito bem tratado no roteiro do Rod Serling também. Eu também gostei bastante desse episódio. Adorei o Câmera Obscura. Nossa, o Câmera Obscura é muito bom. 10, mas John Bradham dirigindo muito bem. Isso é muito sinistro, gente. O cara, ele é tipo agiota, né? E ele detona as pessoas, tira a casa, tira tudo. Até que tem um cara que é... Tipo, ele tem um monte de antiguidades. Ele tem uma câmara, né? Que é onde você vai para uma outra dimensão, cara. É a dimensão dos mortos. É muito sinistro. Isso daí é muito legal também, esse episódio. É um ótimo episódio também. Os dois atores também, eles fazem tem uma briga boa ali, né? Entre os dois atores principais, o René Auberjonois e o outro, que eu esqueci o nome agora. Uhum. Enfim, o episódio também. E o Ross Martin, né? O Ross Martin e o René Auberjonois, os dois também estão, ó. Tão top, né, meu? Pô, legal. Também, pra mim, é um dos 15 melhores segmentos da temporada, digamos assim. Eu gostei bastante do Little Girl Lost. Esse daí... Ele é o último episódio da temporada, né? Menininha perdida. Se a gente tirar aquela gag, né, que vai ter no final, é o último episódio mesmo, né? É que o da gag, né, ele não tá nesse contexto, né? Ele foi removido e alterado, né? A gente colocou porque a gente achou injusto eles terem retirado, e a gente colocou, na verdade, por ter a Agnes Moorehead, né? Que a gente já pagou um pau louco pra isso, né? Muito bom, né? Vocês estão vendo imagens aí nesse momento dos quadros, gente, né? Dos quadros que o Rod Serling apresenta, né? Vai ter de todas as temporadas, mas eu acho que é uma curiosidade o pessoal poder ver os quadros, né? As pinturas, as imagens dos quadros que ele fica parado ao lado, né? Falando e apresentando enquanto está falando o diálogo dele. O William Windom muito bem nesse episódio também. Uhum.
Tem aquela coisa meio. Se ao mesmo tempo ela é engraçada por um lado, né? Do cara ali com a filha que está invisível, aos poucos vai se desenhando essa tragédia, que é uma tragédia pessoal, que vai virar uma tragédia mundial, né? E é bem interessante esse episódio também, bem legal. Aquele You Can't Get Help Like That Anymore, né? Caramba, qual que é a tradução? Você não consegue mais ajuda como essa, né? Ah, roteiro do Rod Serling, isso daí, sim. Isso, É dos robôs. Isso. Trata dessa questão da substituição do ser humano pelas máquinas. Ao mesmo tempo, ele tem essa coisa a Cloris Leachman e o Broderick Crawford fazem esses dois ricaços absolutamente abjetos, asquerosos, mas são duas atuações tão boas, mas tão boas, que não tem como a gente não prestar atenção num episódio como esse. Eu também gostei bastante. E é isso, são as que eu coloquei como menções honrosas, né? Ah, legal, muito boas as menções mesmo, né? Dá uma pena quando a gente só escolhe 10, né? Mas a gente rouba nas menções, né? No meu caso aqui, eu coloquei na verdade, os episódios que eu fiquei meio deslumbrada, assim, de poder conhecer certas coisas. Por exemplo, tem um episódio aqui que é o sexto, né, da segunda temporada, que é o Diabo Não Se Deixa Zombar. Lembra desse? Que é do Gene Kearney, né? Com o roteiro dele também. Que é a história do general nazista, que ele chega num castelo, lá nas Balcãs, né? E ele quer tomar o castelo, né? Só que o cara fala assim, né? Ele é recebido lá, né? Primeiro ele acha que vai ter alguém pra tentar impedi-lo, mas ele acaba sendo recebido. Não, tem um jantar pra vocês aqui, podem entrar e tal. E ele vai encontrar um vampiro, cara. Então é maravilhoso. E no sentido assim, por ter o ator o Frank Slederer, que ele é um Drácula famoso, né? Pelo menos assim, né? De uma história de Drácula diferente do que a gente conhece, né? Então achei legal pesquisar sobre ele. Enquanto o episódio que tem um elemento principal de humor, né? Que é meio que um episódio de quase que uma gag estendida, pra mim foi o mais legal dessa temporada. Tem isso. Esse negócio do meio que o humor, talvez em primeiro plano, é mais curtinho. Né? Não, e você apontou uma coisa importante. Como esse, exatamente. Seria ótimo. Não, você tem uma gag que ela tem tempo pra ela poder... Porque você tem essas gags de 3, 4, 5 minutos, aonde você não tem nada da história, só tem uma piada, né? É como no teatro, vamos supor, baixou o pano e alguém faz uma graça lá antes de subir de novo, né? Mas aqui teve tempo, então ficou interessante isso daí, né? Ficou divertido. Né, você vê que né, é uma história de vampiro. Claro, a gente sabe o que vai acontecer, mas no final, quando mostra ele recebendo uma homenagem, né, porque ele acabou com um monte de nazista, né, e a gente sabe, né, o quanto isso é um problema atual, cara. Isso é assustador, né, meu, porque tem uma porrada de célula nazista aqui no Brasil, no mundo, entendeu? E, né, esse assunto tá aí, atualizado, né? E tem que ser combatido, tem que ser falado, as pessoas têm que expressar seu horror, sua ojeriza, né? Então acho isso importante, né? A gente comentou e eu lembro de ter gostado de ver esse vampiro detonando os nazis e no final com prêmio, mostrando pro neto, meu prêmio aqui, matei uma porrada de nazista. Isso. Quando a questão é entre nazistas e vampiros, a gente torce pros vampiros, imediatamente. Tranquilo, né? Um outro que eu achei divertido, assim, entra nas honrosas por ser divertido. É o The Big Surprise, né? O Grande Surpresa, que é do Jeannot Szwarc também, com o roteiro do Richard Matheson, sabe? É baseado num conto dele, né? Com o mesmo título. Que é meio Conta Comigo, né, quem gosta muito desse filme, né, desse conto do Stephen King, que é a molecada lá, os molecotes lá, de bobeira dando rolê, fica um velho chamando, né, na porta de casa. Hoje em dia isso ia ser altamente preocupante, né, mas aqui tá um velho, né, o moleque nem se aproxima muito, né, o senhor é o John Carradine, né, que é um grande ator clássico do cinema de gênero, terror, né.
E ele fala que tem uma localidade que tem uma grande surpresa e tal, que pra molecada ir lá desenterrar. E no final, a surpresa é muito troll, é muito trollagem. E eu lembro de ter me divertido muito, né? Também com esse episódio aí, porque a criançada é toda troncha, né? Um moleque cansado, cavando. Tem uma montagem de cena do moleque morrendo de cansaço. Trabalho infantil foda, né? Só que não, né? Mas Mas é divertido. mesmo esse episódio, é engraçado mesmo. É divertido. Outro que eu gostei de Entra nas Honrosas por ser, não por ele ser maravilhoso, mas porque eu fiquei muito chocada com a história que você contou do Bob Crane, né? Que eu lembro que você comentou que é o cara que era do Guerra Sombra e Água Fresca, né? E a história, gente, que é uma história de crime, né? Que o cara foi assassinado e o que o cara fazia com as mulheres, que ele era um cara viciado em sexo, né? Você contou. E ele filmava as minas escondido, né? E, meu, eu fui procurar cenas, meu Deus, pra poder. Não cenas dele, obviamente, né? Mas eu fui procurar pra poder ter esse tipo de recortes de jornais, né? Que tanto que se você for ver na live, eu coloquei alguns recortes de jornais, notícias, mas apareceu um montão de imagens dele pelado. Meu, foi horrível. É assim, é Casa com Fantasma, o nome do episódio. É que é um cara que é mulherengo, né? E ele se muda com a esposa justamente pro local que tem o fantasma. E esse fantasma no final vai querer cobrar, né? Pra poder eliminar a mulher do cara. Ele é meio. Quer ser engraçado. Esse episódio aqui com a direção do Gene Kearney, né? Mas ele não é nem que ele é maravilhoso, mas ele é muito absurdo. Quando na minha cabeça, ele ficou gravado como episódio de horror, entendeu? Com essa história. Quando eu fui ver, realmente eu fiquei horrorizada, né? Ele acabou trazendo histórias de bastidores interessantes, né? Com certeza, né? Com certeza. E deixa eu ver aqui, tem mais coisas que eu gostei também. Tem outro que eu gostei bastante. Você falou já do Câmera Obscura, que eu gostei bastante. Tem um também que esse daí, ele vai entrar nas desonrosas, né? Então eu vou falar dele depois, né? Mas eu lembro que entra aqui nas menções honrosas, talvez, o Dedos Verdes. Não sei o que tu acha disso, né? Esse episódio é divertido, é divertido. Que é o cara que ele quer porque quer comprar um pedaço de terra ali, que tem uma senhora que tem a casinha dela, né? E ela tem todo aquele jardim, né? Ela fala que ela é conhecida por ter quase dedos verdes, tudo que ela planta dá, né? Ela planta um galho qualquer e já dá uma árvore enorme. E essa mulher, gente, nesse episódio, é a Elsa Lanchester, né? Que é a atriz do clássico filme, né? Do Frankenstein, né? A Noiva de Frankenstein. E aqui ela tá uma senhorinha, velhinha, mas eu acho que ele tem uma vibe muito forte de Contos da Cripta, esse segmento. O Cameron Mitchell num overacting que tá... Meu Deus, tá? Qualquer negócio. Terrível e divertido também, né? Pô, certeza, né? E por último aqui, pra gente poder ir pra parte dos episódios horríveis, né? Tem um que eu gostei bastante porque ele é muito bem atuado. É o exemplo de você pegar um episódio que tem poucos elementos de cena, sabe? Você tem basicamente uma grande atriz, né? Um excelente ator, porque eu considerei o ator fantástico. Também tem uma ponta ali do Randy Quaid no começo de carreira, mas é o falecido Sr. Paddington. Esse episódio, escutem o podcast, tem a Kim Hunter, gente, que ela faz uma troca ali com esse outro ator aqui, que eu acho que é o Harry Morgan, né? Que faz o cara que é o dono da casa funerária, sobre o marido que ela pretende matar, né? Mas o jeito como ela interage com ele, como ela atua, sabe? Ela se desvencilha, como é que eu posso dizer? Ela é muito safo, né? É incrível. Assistir a Kim Hunter é fantástico, gente. É fantástico. Nesse episódio que é um episódio que também tem uma vibe um tanto quanto humorística, né? Mas ele cara, ele é muito legal. O falecido Sr. Paddington. É uma atuação da Kim Hunter sensacional. Ah, muito bom. Sim. Muito bom. Se o episódio em si, a ideia dele, né? O roteiro talvez não seja aquilo tudo, mas ela tá
que tá. Ela tá que tá, nossa senhora, né? A Kim Hunter, que, gente, era a doutora Zira do Planeta dos Macacos, né? Que é famoso, as declarações dela, ela falando que ela tinha que fazer uma atuação embaixo da máscara muito mais expressiva para que aparecesse, senão não conseguia aparecer com aquela prótese, né? E ela tá fantástica aqui nesse segmento aqui. Mas vamos lá pra gente poder ir para as partes finais. Os episódios que a gente colocou aqui, os mais desgraçados da temporada. Menções desonrosas. Menções absolutamente desonrosas, tem episódios horrorosos. Assim. Quando, né, às vezes eu falo pro Marcos assim, a gente tava conversando sobre isso hoje, né? Às vezes o episódio é ridículo, mas é uma questão também que a gente acha que ele colocado na época dele, ele não foi problematizado, mas a gente tá aqui no 2025, a gente problematiza, assim. Mas tem outros que são ridículos mesmo, porque eles não têm sentido, sabe? Você fala, meu, a pessoa não conseguiu colocar a ideia ali, não tem sentido, o episódio ficou bizarro, né? Mas se tu quer começar, vai falando aí que eu vou aqui colaborando, que acho que são os mesmos, que a gente vai ter opinião. Sim. Um dos que eu realmente não gostei, porque eu achei o roteiro desse episódio, que é do Alvin Sapinsley, pelo amor de Deus, que roteiro desgramado, cheio de furos, de contradições, ele exige que a nossa suspensão de descrença esteja lá no 100º andar, né? Tranquilo. Que é o The Hand of Borgus Wimis. A ideia não é ruim, mas como ela é desenvolvida no roteiro, não sei, é a fada da conveniência, ela tem que estar pairando pelo episódio inteiro para você aceitar. É duro. É muito ruim, né? Porque o episódio também tem isso, ele é meio sem sentido, né? O cara tá com a mão dominada, né? A gente até mencionou algumas histórias que tem isso, tem esses elementos, tipo Anatomia de um Assassino, que é um filme que eu lembro de ter... As Mãos de Orlac, não, dos mais, pelo menos um dos favoritos, né? Na minha opinião, né? Mas aqui, aí do nada, sabe, tem conveniências de roteiro ali. O cara coloca... né? No momento é a mão, aí daqui a pouco domina a boca e tal. E acaba ficando um episódio sem sentido, né? Isso. O roteiro, ele cria regras que depois ele mesmo ignora. Enfim. É tão ruim que a gente acaba se divertindo de tão ruim. Tão ruim que... É muito ruim. As Mãos de Borgus Wins é terrível. Terrível, terrível, terrível mesmo, né? E no sentido que não se aproveita nada, gente. Não se aproveita nada, realmente. O John Meredith Lucas, o próximo também que eu também achei terrível, é mais um dirigido por ele, né? Só que dessa vez é um dirigido por ele que tem roteiro do Rod Serling, que é o The Different Ones. Esse episódio... O ator que tem nesse episódio, ele não dá muita sorte, né? Como é que é o nome dele? Esqueci agora. O Dana Andrews. Ele é famoso. O episódio que ele faz de Além da Imaginação também não é lá muito bom. É ridículo. É ridículo. Né? E o Dana Andrews é um ator, assim, clássico de filmes maravilhosos, que você fala, né, Marcos? Meu Deus, o Dana Andrews, né? É motivo para eu assistir um filme. Não há o que fazer. Que é o episódio do pai que tem o menino que tem aquele rosto, né? Totalmente deformado, e ele tá lá procurando uma solução, porque estão querendo fazer uma eutanásia no menino, depois vão mandar o menino, em vez de fazer eutanásia, a gente até brincou, vão mandá-lo para fazer turismo sexual no outro planeta. É terrível. Não, e pra mim, o que mais me deixa pé da vida com os diferentes, né, The Different Ones, é que ele é uma resposta a Eye of the Beholder. Aí, mal criada, né? Aí que você fica mesmo, você fala, meu, quando a gente gravou sobre Eye of the Beholder, na época eu assisti, já falei, peraí, alguém mencionou, vamos assistir. Eu fui assistir, só que agora, pra analisar, piorou muito pra mim. Eu falei, meu, tá muito ruim. O episódio é bobo, ridículo, ele trata o assunto de uma maneira como se a solução para que uma pessoa fosse aceita, ela fosse colocada em caixinhas. Vamos supor, você não se encaixa socialmente, você é colocado ali, ó. Manda pra lua, entendeu? Então ele é muito errado, ele é muito zoado. Estapafúrdio o negócio. Estapafúrdio. É terrível. Olha,
Se é uma resposta para o Eye of the Beholder, é uma resposta bem ruim, viu? Não, e até para comentar, não sei se tu escolhesse aqui, mas um dos que eu também acho que é ruinzinho é o Diga ao David, sabe? Que é aquele da mulher que ela meio que ela vai para o futuro, né? Para uma espécie de dimensão, assim, para um futuro, acaba reencontrando o filho e ela, sabe, como se ela tivesse que cometer um crime, mas aquilo fosse uma coisa inexorável. Ela não tivesse como parar aquilo, né? Sendo que ela já tinha as respostas, ela já sabia o que fazer, sabia como não se comportar. E no final termina meio jeito meio piegas, né? Tanto que o episódio é Diga ao David, porque tipo assim, eu fiz uma merda que eu vou ser presa, mas diga ao David que eu amava, entendeu? Algo assim do gênero. A Sandra Dee, coitada, ela faz o que ela pode, né? Obrigada, gente. Tá avisando aqui, ó. Não sei se é a nossa internet. Pode ser a nossa internet, tá, gente? Pode ser a nossa internet. Tá falando que tá cortando um pouco o som aqui. Começou a chover também, às vezes. Aqui tá chovendo muito, gente. Então, às vezes, dá problema mesmo, viu? Desculpem, caso dê algum problema aqui, a gente vai verificar. Né? Espero que não corte muito, né? Espero que não corte muito. Vamos torcer, né? Pra gente conseguir terminar essa live. O Theo David, ele é um episódio que a personagem que vivida pela Sandra Dee, ela é tão estúpida, mas ela é tão estúpida que fica difícil, né? Ele fala assim, para acontecer essa personagem, ela tem que ser extremamente burra. Só que ela não né? Esse tipo de coisa, esse tipo de muleta de roteiro vai acontecer porque o roteirista quer, porque ela vai ser tão boboca e pouco inteligente a ponto de fazer essa cagada, que precisa ser feita. Aí não dá, né? É bem fraquinho, né? Mas pode continuar que eu até conheço os teus episódios odiosos. O Logó das Redes é um dos piores episódios que eu vi de série de TV, sei lá, na minha vida. Os piores. Porque ele é do roteiro do Robert Bloch, hein? Que é um cara que é famoso. A partir de um conto do August Derleth. Mas o episódio não tem nada que se salve nele. Não tem nada. Ele é uma representação terrível, aquela representação mais clichê possível né, e exotista possível da África, que ninguém mais engole. Podia, na época você já estava velho, eu acho, nos anos 70, hoje então, pelo amor de Deus. Detalhe que, além da imaginação, né, Marcos, também tinham episódios que você via que era a visão de um tanto quanto do homem branco, né, e tal, olhando com uma coisa exótica, com uma coisa... aquele lá do leão no quarto, que é famoso, né, esse episódio, né? The Jungle, né, que já o roteiro original já era problemático, o conto original, né, do cara, então... né? Olha, é triste ver o Brock Peters, o maravilhoso ator, o Brock Peters, né, nesse papel desgraçado que eles dão para ele, do Logoda. E é assim, né? E é os negros, né? Os africanos, matando um ou outro para resolver o problema dos brancos e para vingar. Não. Tem uma frase dita por um personagem, o cara fala assim, né? Que o cara é tipo um soldado lá na região ali da África. Aqui eles não enterram as pessoas, né? Aqui como se eles pegassem todas as pessoas, encolhessem a cabeça, porque é uma história, né? As cabeças de Logoda, de um feiticeiro que encolhe cabeças, né? E tal. É cheio de excentricidades, assim, e eu acho que nem legal ela é, né? O problema, às vezes você consegue passar por cima dessas besteiras e fala assim, no final é divertido, né? Apesar de meio zoado, né? E tal, né? Mas, olha, eu vou te falar que essa temporada, acho que o episódio que teve mais bronca é aquele Pare de Me Matar, né? Esse daí, ele é todo ruim mesmo. O Stop Killing Me, ele é um dos piores episódios que eu via também de série em toda a minha existência. É ruim demais. Ele é um episódio de uma misoginia, né, galopante, e ele tenta fazer uma piada com feminicídio, que, pelo amor de Deus, é terrível. Né? O James Gregory e a Geraldine Page, eu sinto muito.
Lamento muito. Detalhes, são atores muito, muito bons. A gente falou da Geraldine Page com muito prazer e falando do Pecado dos Pais, né? Que ali ela faz a mãe do moleque. Ela tá aqui, ela tá tentando muito atuar. Várias vezes ela olha pra câmera, mas no final termina com ela pedindo socorro no departamento de polícia. E o cara que tá recebendo ligando pro marido dela e perguntando: e aí, como é que tu faz pra matar ela? E hoje em dia, tu vê uma história como essa, por mais que você fale assim, ó, tá legal, vamos levar em consideração 72. Não dá, cara, em 72 isso também era errado. Você entende? Entendeu? Não tem graça, não é piada. Né? É bizarro, gente. Infelizmente, outro que eu não gostei nem um pouco, e é um que, mais uma vez, tem roteiro do Rod Selling, é o Milagre de Camafeu, né? Milagre em Camafeu. Que é aquele episódio também que, assim, ele é sem pé nem cabeça. As pessoas fazem as coisas ali, acreditam, aceitam certas coisas. Porque o roteiro quer, porque, né? Aqui... Uma péssima representação do México. Ele é piegas de uma maneira, assim... também res do chão. Rendeu um ótimo banner, porque aquela cena da Nossa Senhora nos olhos, do reflexo no óculos do cara, que ficou muito legal. Mas é muito zoado, assim. Os caras retratando o México como se fosse... não tivesse nada, fosse só vilarejo, não tem cidade. Pô, anos 70, o México... cidade gigantesca, entendeu? Fantástica, assim. Claro, vilarejo tem tudo quanto é lugar, inclusive aqui no Brasil, pô. Mas não dá pra você falar assim, olha, esse aqui é o Brasil. Aí tu mostra sei lá, um localzinho lá no fim do sertão, vai. Exemplo, sabe? É ridículo. Não, e mesmo nos vilarejos brasileiros, assim, do interior, do mais interior, as pessoas não se vestem como se vestiam no século XVII, XVIII, XIX, né? Só lamento, né? Eu tenho um que eu também não gostei muito, mas eu vou assumir que eu até me diverti assistindo, mas é que nem a gente lamentou, na verdade, que o episódio ele poderia ter sido melhor, né? Os caras não souberam aproveitar. Que é aquele Não Existem Mais McBaines, que é do cara que é estudante de feitiçaria e tem o tio que ele quer carcar uma maldição no tio, porque o tio quer deserdar, e no final virou uma bagunça muito louca, assim, né? E tal, e porra, avacalharam, tinha uma maquiagem mó boa, mas eles colocaram uns efeitos assim de luz, né? E estragaram a maquiagem legal que tinha. Parecia que era um monstro, uma fera, mas depois era uma bruxa. Que bagunça é essa, cara, né? E fizeram o episódio ficar bobo. A gente ficou com raiva, na verdade, porque falou, porra... É uma pena que poderia ter... E eu também não gostei muito da atuação do ator principal também. Muito ruim, cara. Tirava um pouco. E eu fiquei com uma pena quando eu tava fazendo, né? Você pesquisa a imagem e tal. E aí você vê várias fotos do cara. O cara tinha um trabalho relevante, depois eu fui procurar. Tinha no teatro, né? Na Broadway e tal. Ele talvez, sabe, aquele negócio da carreira do cara, início de carreira, né? John Gray é um bom ator, né? Mas aí eu não sei, pra mim não funcionou muito, não. Olha, já estamos quase em 2 horas aqui. Eu queria mencionar antes que eu esqueça, que eu fiquei com muita raiva desse episódio. Eu fiquei com muita raiva dele, porque é A Fazenda Fantasma, do Gianos Ark e o roteiro do Halstead Wells. Que, cara, tem um monte de coisa que eu gosto. Tem o David McCallum, que a gente até gravou aquele podcast lá, A Verdadeira História de Frankenstein, que ele tá maravilhoso, ele faleceu há pouco tempo, o David McCallum. Tem o David Carradine, tem a Linda Mersch. Meu, tinha tudo pra ser bom, mas é um episódio ripongo, ridículo, incoerente. Entendeu? Que você fala, cara, meu, que ódio, sabe? Sabe todo mundo atuando que nem o tal de atuação do Dr. Francisco, sabe? Fica assim, olá, eu gostei de você. Sabe, porra, meu, que avacalhação. E tem umas coisas assim dos caras quererem fazer umas experimentações pra visuais mesmo, meio anos 70, meio descolado, meio maneiro, meio colorido. Ficou uma droga aquilo, uma droga, entendeu? Eu fiquei com muita raiva, eu falei, caraca, é uma história que tinha tudo pra ser um podcast tranquilo, né? Que ela é uma história meio hippie de lobisomem. Não, e tem aquela coisa do psiquiatra, que ele acha que as mulheres
da época dele, elas são muito pra frente, né? Ele quer uma mulher tradicional. Nossa, que personagem merda. Se apaixona por aquela lobisomem, né? Do século XIX lá. Aquela mulher que anda com aquelas roupas até o pescocinho fechada. Você não consegue comprar a história de amor, porque ela é meio ridícula. As razões pelas quais o cara se apaixona por ela são ridículas. Você não consegue comprar a parte de terror, porque na hora de representar os lobisomens, eles acharam uns cachorrinhos simpáticos para representar. A correria dos dog fofo é o negócio mais engraçado. Acho que é a melhor coisa. Duas coisas que esse episódio tem de bom. É o cara fazendo careta atrás do outro falando. Tipo assim, o cara tá ali conversando com o outro, o outro tá atrás fazendo altíssimas caretas, tu não presta a menor atenção no que o cara tá falando pro outro. E os dog, cara, só os dog fofo correndo. Onde que aqueles dog lindo trazem tensão? Que deveriam ser ameaçadores, porque é o pessoal quando vira lobisomem, quando vira lobo, né? São os cachorrinhos que dá vontade de tu abraçar, né? Pois é. Não dá medo nenhum aquilo. Ah, é isso, né? Porque eu acho que a gente tem alguns que a gente nem comenta, porque não vale nem a pena. Às vezes o episódio é divertido, mas ele não merece uma menção por tu ter raiva dele. Você só acha, ok, vai, né? E tal negócio. Mas eu não ia deixar de falar da Fazenda Fantasma, né? Você tem mais algum aí? Não, das minhas menções, eu resolvi não citar nenhuma das gags, porque não vale muito a pena. Nossa, não. Aqui vocês podem... Vocês podem pegar todas as gags, todas, tirando uma ou outra que a gente odiou menos, né? Tem até uma fofinha que a gente achou fofa, né? Do enterro do vampiro. A gente achou fofinho, porque tal negócio, ela teve mais tempo, né? Do cara que é um vampiro e quer fazer um enterro pra si mesmo, aí vai lobisomem, vai corcunda. A gente achou bonitinho, porque foi uma espécie de homenagem aos atores de comédia que estavam na televisão. Que podem pra gente aqui no Brasil não terem muita relação, a gente não pegar, mas pra eles deve ter sido muito gostoso ver aquele monte de ator. É como se você tivesse os trapalhões, vai. O Didi é o lobisomem, o Dedé é o vampiro, né? Então pra eles foi meio isso. E a gente até, mas a maior parte, né, Marcos, das gags a gente não consegue gostar porque quebrava o clima, entendeu? Isso. Fora isso, tem alguns outros episódios que são até que bons, são até que legais, né? O Fish of Blood, o Painted Mirror, são episódios que tem algo de interessante, mas a gente não citou porque não entrou no top 10 e também não entram nos piores. Tem alguns outros episódios aí que eu diria na série que nessa temporada que valem a pena ser vistos, mas vocês tiveram também a gente falando de cada um deles ao longo dos... Né? O Augusto tá lembrando aqui, Marcos, do Hells Bells, né? Que é engraçado mesmo, né? É muito divertido, né? Teve esse lance, gente, do John Astin, que ele é um fofo, né? Vamos combinar, assim, não sei se ele tá vivo, acho que não, né? Já faleceu faz tempo, né? É o pai do Sean Astin, tu até fez uma biografia dele, né? E o inferno lá é o casal lá de coroas explicando para você cada um dos milhares de fotos, os slides que eles fizeram quando foram na colônia de férias lá, né? Não, é para você ver que dá para ter tem essa história do hippie que o John Astin faz, que é divertido porque ele é meio absurdo, ele é meio, ele já tá tirando uma onda, brincando mesmo com a parada, né? Agora a Fazenda Fantasma dos hippies, né? Aí você ficou chato, né? Mas realmente, o Lars fala aqui, ó, o francês de Emília Pérez deve ter adorado esse episódio referente ao milagre em Camafeu, Marcos, que tu estava falando, né? Porque é uma representação atual péssima, né? De uma população, de uma situação crítica, que é a violência do narcotráfico, que no final vira santa, né? Eu abato palma, não tem nada a ver mesmo, é terrível, né? Aquele final de Emília Pérez, né? Terrível. A líder do tráfico matadeira depois vira santa, né? Nossa, porque ajuda a identificar onde é que estão os corpos das pessoas que ela mesma mandou matar. Parabéns. Ah, isso, né? Bom, a gente tá aqui há quase 2 horas, vocês veem como passa rápido, né? Quando a gente vai fazer um top 10 demora muito às vezes. Bom, a gente chegando no final aqui, é justo a gente avisar, porque às vezes a pessoa
pega a live, assim, não acompanha os episódios, não sabe o que a gente tá fazendo. Então acho legal a gente comentar aqui que essa é uma live de final de temporada, no caso, no final da segunda temporada de Night Gallery, que nós já fizemos toda uma primeira temporada, toda uma segunda temporada, já falamos do Hot Selling todos os anos, a gente começa o ano. Antes da gente estrear os nossos trabalhos, assim, vamos colocar, né? Falando de cinema, fazendo os podcasts, sei lá, que a gente gosta de fazer, de pesquisar e de publicar para vocês. Então, quem chegou aqui no final, volta lá pro começo. Tem toda uma playlist, tá? Que você acessa de Galeria do Terror, desde a vinheta até os episódios. No Spotify nós estamos, iTunes, qualquer aplicativo de podcast, é só você procurar o nosso podcast. Pode procurar como Cineclube da Masmorra, tá? Ou então como Além da Imaginação Podcast, que também saem, tá? Nesses feeds aí. E a gente vai chegando aqui no final, né, Marcos? Você quer deixar um recado final aqui antes de eu finalizar, falar do apoio e tal, e a gente se despedir das pessoas? Eu quero agradecer muito a quem esteve aqui com a gente, tá? Muito obrigado pela presença de vocês, pelos comentários, viu? Enfim, fiquei muito contente e em breve, né? A gente tá de volta por aí. Vocês tenham uma ótima semana, cuidem-se muito bem, né? E vou deixar aí o espaço para a Angélica dar os recados. Ah, legal. Então, reiterando aqui, obrigado ao nosso amigo do Monty Python, Augusto, Laço, todo mundo que esteve conosco aqui essa noite. Eu até perdi o chat agora por algum motivo, né? Porque eu sou dessas, né? Mas eu tava aqui dando uma olhadinha no chat, né? Todo mundo que veio conversar com a gente, que veio participar, né? Sem vocês, né? É tão difícil falar numa sala vazia, né? É tão bom falar numa sala cheia de gente. Então, primeiramente, muito obrigada a quem esteve conosco aqui no chat. Recordar que a gente precisa continuar esse projeto, mas para a gente poder continuar, a gente precisa de mais apoios, né? Eu até fiz um desabafo aí no penúltimo episódio, conversando que não tinha condições de a gente ter tão poucos apoiantes. A gente conseguiu alguns apoiantes a mais, então muito, muito obrigado a você que está apoiando. Seja via Pix, tá? Que é apoiomasmorra@gmail.com, nosso Pix, tá na descrição aqui também. Ou então pelo Apoia-se, né? Que é a maneira que a gente tem, vamos colocar assim, onde as pessoas gostam de fazer esse apoio, porque é fácil, você coloca no cartão de crédito. A gente pede que os apoios sempre sejam, por gentileza, a partir de R$10, né? Porque não vamos colocar assim, não é tirando a importância dos valores, né? Mas se você apoia com, às vezes, por exemplo, com R$5, se for no Apoia-se, o Apoia-se vai pegar uma boa parte do seu apoio. Então, se você puder apoiar a partir de 10, a gente fica grato. E lembrando que para os apoiantes, seja por Pix, lembrando que tem que ser recorrente, né, mensal, ou pelo Apoia-se, a gente tem essa pasta aí que a gente tem. O que a gente tem na pasta? Tem todos os episódios de Além da Imaginação, todos legendados, tá? Galeria do Terror, primeira e segunda temporada, alguns episódios inclusive dublados, né? E eu tô também para mexer na terceira temporada, não tive tempo ainda de fazer isso, mas eu tenho intenção de também colocar a série dos anos 80, tá? Que ela é muito famosa e a gente futuramente talvez vai, inclusive, né, Marcos, falar desses programas. Então, o seu apoio é para isso, para que a gente consiga continuar, né? Porque a gente é um podcast aqui independente, a gente não é patrocinado. Nosso patrocínio é de vocês, né, gente? Vocês compartilharem, se inscreverem no canal, né? Então, eu reitero, né? Por favor, nos apoie para que a gente possa continuar como a gente está fazendo, né? A gente sempre começa o ano falando. Durante o ano você vai ter muito conteúdo, porque nosso podcast é um podcast que, modéstia à parte, já tem mais de 15 anos, né? Então a gente fala de cinema alternativo, você vai ter muita filmografia de diretor. A gente falou de vários diretores fodas aí para vocês poderem conhecer sua filmografia, sua história, inclusive acessar, porque a gente tem o canal no OkRu, né, Marcos? E lá, o que a gente faz nos programas, eu costumo colocar no canal. Ou seja, se você quiser procurar os filmes do Jang Moo, ou sei lá, de outros diretores que a gente comentou, você encontra no canal, porque a gente publica lá, tá? Então, ajude a gente para que a gente possa continuar o nosso trabalho fazendo podcast enquanto a gente aguentar, porque vamos lembrar que aqui nós não vivemos de podcast. A gente pede apoio para que a gente consiga mantê-lo, né? Então, se você puder nos ajudar, nos ajuda a continuar, né, Marcos?
E com isso... Me agradece muito. Com isso, eu quero agradecer mais uma vez vocês todos aqui do chat. Gente, obrigada. Você que chegou aqui no finalzinho, obrigado, um beijo. Depois você coloca aqui os seus episódios favoritos da temporada, tá bom? A gente fica aqui aguardando o seu feedback e até o próximo podcast, que vai ser logo, tá bom? Fiquem muito bem. Beijinho. Tchau, tchau.